Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva, a partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h, 1 minuto. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando em Ribeirão Preto em AM 1270, ou então nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque não há fronteiras pela internet. Hoje é segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Estamos iniciando aqui na Bandeirantes mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. A Macaca pede passagem, chegando com o destaque da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva. Depois da boa vitória fora de casa em cima do Remo por 1-0, a delegação da Macaca já retornou para Campinas e a partir de amanhã inicia a preparação para mais uma decisão. Confronto direto contra o Vitória, sábado, às 4h da tarde, no Moisés Lucarelli. Rafael Santos, lateral esquerdo, que saiu na segunda etapa, não deve ser problema para o jogo. E para atrair o torcedor para o majestoso, a diretoria deve fazer uma promoção de ingressos para o confronto contra o time baiano. E agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Pra você também, viu, Júlio? Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani, depois do que aconteceu com o Confiança, prepara-se para viajar. Tem jogo contra a equipe do Sampaio Correia no Castelão. Técnico Daniel Paulista não terá Thales e também não terá Bruno Sávio. Há quem diga que, por opção do treinador, outras mudanças irão acontecer. No elenco, ainda se fala em buscar o objetivo, que é a elite do futebol brasileiro. Júlio. Atlético Mineiro se aproxima do título brasileiro após vitória contra o Cuiabá. O Galo precisa conquistar 16 dos 33 pontos que serão disputados. O próximo compromisso na Série A será contra o Flamengo, sábado, após a semifinal da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Corinthians. Salve o Corinthians! E o Corinthians, João Paulo Capelanes. Atenção, Corinthians na pressão. Em cima, claro, do técnico Silvinho, mas a diretoria do Corinthians está fechada com o treinador, que foi para a entrevista coletiva pós-jogo no empate 2-2
Internacional e soltou o verbo de forma educada, mas mudou o discurso. Deixou bem claro que tem sim o respaldo da diretoria e sabe muito bem o que faz no comando do Corinthians, que por sinal volta a campo daqui exatamente uma semana contra a Chapecoense, frente a frente na Neoquímica Arena, 100% da capacidade do estádio. Então, para este duelo Corinthians e Chapecoense, a expectativa é que João Vitor volte a reforçar a zaga titular e a expectativa ainda maior em cima de William, jogador que infelizmente teve aquela lesão na coxa há cerca de 2 semanas e volta só daqui no mínimo 3 semanas. Então é o Corinthians que terá a semana inteira para trabalhar com a obrigação vencer a Chapecoense, que já está praticamente rebaixada para a Série B. E a bola rola para 2 partidas do Brasileirão nesta segunda-feira. O Atlético Goianiense recebe o Grêmio e o Palmeiras joga contra o Sport. Palmeiras, quando surge o alviverde imponente. O Verdão com você, Vinícius Bueno. O técnico Abel Ferreira finalizou agora há pouco na academia de futebol um treino leve que foi realizado para definir alguns detalhes pontuais, principalmente de bolas paradas antes do jogo de hoje à noite contra a equipe do Sport no Allianz Parque. A expectativa é de que o meio-campista Danilo, que desfalcou a equipe alviverde nos últimos 5 jogos por conta de uma canelite nas 2 pernas, volte ao time titular para ser o substituto de Zé Rafael, que terá de cumprir suspensão por conta do 3º cartão amarelo. O Verdão vem de 3 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro e deve entrar em campo com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. O meio-campo deve ter Felipe Melo, Danilo, Rafael Veiga e Dudu, com a dupla de ataque sendo formada por Rony e Luiz Adriano. Barcelona e Boca Juniors farão amistoso em dezembro, em homenagem a Maradona. O duelo será chamado de Copa Maradona, será realizado na Arábia Saudita e já tem data marcada, dia 14 de dezembro. São Paulo, salve o tricolor paulista. O São Paulo com Paulo do Vale. Após perder para o Bragantino por 1-0, a primeira derrota de Rogério Ceni desde que retornou ao São Paulo, o tricolor registra sua pior campanha da história do Campeonato Brasileiro neste formato atual. É também o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro e o pior desempenho ofensivo da história do São Paulo dentro da competição. O tricolor tem 5 pontos a mais do que o primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Santos, e continua nessa luta sem conseguir alçar voos mais altos dentro da competição. O próximo adversário é o Internacional, domingo 4 da tarde no Morumbi. E o técnico Ceni tem a semana cheia para trabalhar a equipe visando a recuperação no campeonato. Fórmula 1. No Grande Prêmio que bateu recorde público na história da Fórmula 1, Max Verstappen vence Hamilton e amplia a vantagem na liderança no Mundial. Santos, agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. E o Peixe, Gustavo Soler. O Santos continua com a sua preparação para o jogo desta quarta contra o Fluminense na Vila Belmiro. Após a derrota para o América no último sábado por 2-0 jogando diante da sua torcida, o Peixe pode terminar a 28ª rodada na vice-lanterna, em caso de vitória de Grêmio e Sport contra Atlético Goianiense e Palmeiras, respectivamente. Após a expulsão diante do Coelho, o meia Gia Mota foi ameaçado de morte por torcedores. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Um abraço para você, CH, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque, hein? Oi, Júlio, boa tarde a todos. Um grande abraço a você, ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu quero dizer o seguinte, nem nos meus sonhos mais positivos eu imaginava que na Série A, na 28ª rodada, nós teríamos entre os melhores o Fortaleza, que é o vice-líder do campeonato com 48 pontos. Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e o Red Bull Bragantino em 5º lugar. Que campeonato extremamente equilibrado e interessante. São Paulo é o 13º. O Santos
hoje na zona do rebaixamento. Sem falar no Grêmio, que joga hoje com o Atlético Goianiense, jogo fora de casa. O Grêmio, se não vencer, se complica ainda mais, Júlio. Valdemir Gomes. Comentarista da Palavra Fácil, abraço para você, Tigrão, qual é o seu destaque? Abraço, Júlia, você, aos amigos da Bandeirantes. Dizem alguns santistas históricos e mais fanáticos que o Santos é incaível, entre aspas. Pergunto, será que é mesmo depois da rodada desse final de semana? E depois da sua perigosa derrota, apanhando de 2-0 do América Mineiro, em plena Vila Belmiro? Será que o Santos vai manter esta tradição de nunca ter caído? São Paulo já caiu, Palmeiras já caiu, Corinthians já caiu. E agora? O Santos, já no adiantado do campeonato, se arrastando e pagando um alto tributo de gestões desastrosas dos últimos anos. Gestões que, entre outras coisas, cometeram absurdos, como, por exemplo, doar, também entre aspas, Neymar para o Barcelona numa negociação obscura e que até hoje levanta muitas dúvidas e que arrasta no seu seio processos judiciais complicadíssimos na Espanha. E aí, vai o Santos finalmente pagar um alto preço que a sua torcida não merece em função dos desmandos cometidos pelo menos nas últimas 2 décadas? Ou o time ainda reage? É uma pergunta difícil de ser respondida, mas o Santos parece que já colocou a cabeça no funil. Já está sendo sugado para a Série B em 2022. Tomara que escape. O Santos é muito grande. O Santos tem a história mais linda do futebol mundial. O Santos revelou o atleta do século que neste sábado completou 81 anos. E o Santos foi o time mais brilhante do mundo e incomparavelmente superior a qualquer outro que tenha sido formado no planeta desde quando o Santos de Pelé existiu. Nada igual foi formado e nada igual se equiparou. E agora, toda essa história vai desembocar na Série B no ano que vem? É difícil responder, mas a ameaça é concreta. Infelizmente, para todos os santistas, ela é real, aterrorizante e tenebrosa, Júlio. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo aqui ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Muito obrigado, Júlio. Um abraço para você, para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Os grandes clubes do futebol do Brasil estão numa encruzilhada. De um lado, os torcedores que exigem títulos em todas as competições. De outro, a situação financeira terrível que não permite grandes contratações. Mas os dirigentes contratam a si mesmo. Sempre contratam mesmo não tendo lastro financeiro para satisfazer o insaciável desejo das torcidas por conquistas. A conta não fecha. É como se fosse um pai de família que ganha R$2.000 por mês e gasta 4 ou 5 mil. Entra no cheque especial no cartão de crédito com juros de 400% ao ano. Vira uma bola de neve e a dívida, num determinado momento, se torna impagável. Veja o caso do São Paulo, atual campeão paulista e 13º colocado no Campeonato Brasileiro. O endividamento atual é de 578 milhões.
Isso mesmo, quase 600 milhões. E para diminuir quase em 100 milhões a dívida até o final de 2021, será necessário vender atletas do elenco. Vendendo jogadores, vai enfraquecer o time. Enfraquecendo o time, não vai ganhar títulos. Não ganhando títulos, a torcida fica extremamente irritada e começa a criticar os dirigentes. Percebe a situação complicada? E olha que o São Paulo vendeu aí nos últimos tempos nada mais, nada menos do que 10 jogadores formados na base por cifras milionárias. Antony, o David Neres, Militão, Brenner, Luiz Araújo, entre outros. Durante a gestão anterior a essa do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o clube arrecadou 605 milhões com vendas de jogadores. Mesmo assim, o São Paulo tem uma dívida imensa. O Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, 11 acima do Fortaleza, que é o segundo colocado, tem uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões. Só de 2019 para 2020, o endividamento atleticano aumentou em quase 500 milhões de reais, fazendo do clube líder no ranking nacional entre os devedores. Esse salto na dívida é justificado pelos aportes de parceiros no futebol do Atlético Mineiro, com a contratação de grandes atletas como o Hulk e Nath Fernandes. E o objetivo de transformar o Galo numa potência, ganhar competições. Está aí bem inclinado a ganhar o Campeonato Brasileiro. E para deixar a situação do Galo mais complexa, parte relevante desta dívida, 604 milhões, é a curto prazo. O Galo das Alterosas aposta num plano de metas progressivas de arrecadação com a Arena MRV, chegando, caso consiga realmente o que se pretende, a 94 milhões em receitas comerciais anuais. Assim que ficar pronto o novo estádio, a partir do primeiro trimestre, né, de 2023, a Arena deve estar pronta até o final de 2022, mas aí tem os trâmites legais e tal, o alvará de funcionamento, então só vai funcionar definitivamente no primeiro trimestre de 2023. A Arena tem capacidade para 46 mil torcedores, fica no bairro Califórnia, na região noroeste de Belo Horizonte. E para a inauguração, o Galo Mineiro planeja uma série de eventos espalhados ao longo de um mês. A programação contará com show, jogo de veteranos e como atração principal uma partida entre Atlético e um gigante do futebol mundial. A Arena, exatamente a Arena é a esperança do Galo Mineiro em quitar as suas dívidas. Bandeirantes Esportiva está no ar nesta segunda-feira, 25 de outubro, com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joels Cardoso, timaço técnico de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Valdemir Gomes, Carlos Henrique, Carlos Batista. Também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlaxetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem rede balançando. É Domina tentando a passagem, vem pra bola, leva pro campo de ataque, limpo, passou, pé canhoto, Rafael Santos, uma bomba, o goleiro defendeu, voltou, pé direito, Marco Júnior bateu, é gol! Gol! Passados primeiro tempo, arrancada de Rafael Santos pela esquerda, ele foi levando, penetrou na área, bateu firme, Thiago Coelho fez a defesa, a bola voltou, o primeiro toque, depois a bola voltou para o Marco Júnior, que chegou dentro da área, enfiou o pé e mandou a bola no fundo do gol do Remo. Marco Júnior abre o placar do jogo. Depois do rebote, a pancada do Richard, a bola voltou pro Marco Júnior e aí ele bateu firme, 2 defesas impossíveis do goleiro, mas do terceiro toque ele não conseguiu pegar. Marco Júnior, aliás, o segundo, a bola foi na trave, segundo toque, a bola foi na trave, o Marco Júnior bateu, mandou a bola no fundo do gol do Remo, ela bateu lá dentro e fez Marco Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, camisa 15. Até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca,
Preta, bola no fundo do gol, e até aqui 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Jogada pelo lado esquerdo da Ponte Preta, o primeiro chute foi do lateral esquerdo, Rafael Santos, que deu um drible sensacional no adversário e mandou uma bomba. Thiago Coelho fez a defesa. No rebote, o Richard, com uma dificuldade impressionante de fazer o gol, carimbou a trave. Só que a bola sobrou nos pés do Marco Júnior, que mandou uma bomba, sem chances para o goleiro do Remo. Marco Júnior marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Gol foi checado e validado pelo VAR. Tá no placar do Baenão, Remo 0, Ponte Preta 1. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. São 17 horas e 27 minutos em Campinas e eu vou falar da Cirúrgica Popular. É empresa especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais da medicina, da fisioterapia, odontologia. Aliás, hoje é o dia do dentista. A nossa saudação a todos os dentistas que estão ouvindo o nosso programa. Atende também profissionais de enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. Atenção, uma loja especialmente para atender a população do Ouro Verde. Anote o endereço: Rua Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde. E tem a loja 1 na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia. Anote aí o Disque Entregas: 3295-5188 e o WhatsApp 99960-6673. 99960-6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Júlio Nascimento. Aqui na Bandeirantes são 5 horas e 28 minutos. Convido você, torcedor, a mandar o seu áudio para o nosso WhatsApp, já aqui liberando a sua participação, 97102-1493. 97102-1493. O Tigrão deu uma agitada aí nos torcedores do São Paulo aqui já no WhatsApp. Pode mandar aí o seu WhatsApp também, sua mensagem de áudio. O pessoal tá bravo aqui com o Tigrão. Nem sabia assim que tinha tantos São Paulinos assim bravos com o nosso Valdemir. Mas mande aí seu áudio, estaremos participando já do Fala Galera e vai ser uma tremenda satisfação tê-lo com a sua mensagem, a sua opinião, a sua pergunta, interagindo conosco aqui na Bandeirantes, tá bom? Agora são 5 horas e 29 minutos. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vamos lá, Ponte Preta com informações. Repórter Antônio Lupi. A Macaca teve uma vitória muito importante ontem diante do Remo, fora de casa.
apenas a segunda vitória como visitante neste campeonato em 2021, né, Lupe? É verdade, Júlio. Foi a segunda vitória como visitante. A primeira aconteceu contra o Operário, lá no Germano Krieger, por 2-1. E agora a Ponte conquistou um resultado importantíssimo, como você disse. Venceu o Remo lá no Baenão, em Belém do Pará, pelo placar de 1-0. E a Ponte Preta entrou em campo pressionada, até por conta dos resultados dos adversários que brigam na parte de baixo da tabela. Teve vitória do Confiança, vitória do Vitória, o Londrina empatou, enfim, o Operário também conseguiu uma boa vitória fora de casa, então a Ponte entrou pressionadíssima para enfrentar o Remo, só que no final os 3 pontos foram conquistados pela Macaca e foram 3 pontos importantíssimos, porque a Ponte chega a 37 pontos e abre 5 de vantagem em relação ao Londrina, que é o 17º colocado, com 32 pontos ganhos. O gol da Ponte saiu na primeira etapa e uma jogada que pode até ser aí classificada como o momento da Ponte Preta. Pelo lado esquerdo, com o Rafael Santos, que vem crescendo a cada partida. Ele fez um drible sensacional no jogador do Remo, pedalou e foi até a linha de fundo. Ao invés de cruzar, bateu para o gol. O goleiro do Remo defendeu nos pés do Richard, que não marca há 46 jogos. A bola bateu na trave, só que sobrou nos pés do Marco Júnior, que também tem sido um jogador importantíssimo no meio-campo da Ponte Preta. Marco Júnior chegou ao seu segundo gol com a camisa da Macaca. A segunda partida seguida que ele marca, até porque na derrota para o Náutico, ele também balançou as redes, só que não foi o suficiente para a Ponte Preta conquistar os 3 pontos. Depois da partida, o técnico Gilson Kleina falou sobre a entrega e ressaltou a vitória em cima do Remo e o quanto essa vitória será importante para a Macaca ter uma boa semana de preparação até a outra decisão que ela tem no sábado contra o Vitória. Olha, o que mais nós temos que salientar foi a entrega da nossa equipe. A Ponte Preta hoje ela demonstrou mais do que nunca, não só uma organização de desempenho, mas mostrou entrega, mostrou raça, mostrou vontade de vencer, por tudo a diversidade que é jogar em Belém, né? Por jogar nesse horário, por ter uma umidade alta, por ter uma logística também complexa, mas a equipe ela não entrou para justificar. A gente sabia que era gramado alto, nós sabíamos também do momento do adversário, né? Nesse momento, se nós vencêssemos como nós ganhamos, nós colocaríamos também o Remo nessa situação, embolava, como nós não tínhamos vindo que nem um ponto de casa, e futebol ele é apaixonante, então ele surpreende a todos. Tem momentos que você é merecedor do resultado, mas não consegue ganhar, tem momentos que você não é vencedor do resultado, do desempenho, mas merece ganhar, e hoje eu acho que a equipe teve o merecimento de levar esses 3 pontos para Campinas. No time titular da Ponte, a novidade foi a presença de Iago Henrique na vaga de André Luiz, que foi para o banco de reservas. Kleina explica a alteração na formação inicial da equipe. Essa troca, ela foi uma conversa que nós tivemos com o André. Nós aqui nesse momento, nós precisamos ter todos resgatados. Tem momentos que a gente erra, não é isso que a gente quer, o atleta menos ainda. A gente sabe que a nossa torcida ela tem uma cobrança, mas que nós precisamos já para o próximo jogo reagir. Então acho que a entrada do Iago, que é uma característica um pouco diferente do André, mas nos deu uma condição de ter uma construção. Nós sabíamos que tinha que controlar muitos espaços hoje, até porque o ímpeto do Remo no começo do jogo, conhecendo bem seu gramado, o apoio hoje do seu torcedor, nós tínhamos que estar bem organizado para sofrer essa primeira pressão. E a equipe ela foi desenvolvendo durante o jogo, soube fazer o gol, criamos as situações ainda para ter ampliado. Depois sofremos um pouco, muito mais naquelas faltas de entrada da área ali, que tinha o Marlon e o próprio Gedós que estavam conseguindo encaixar. Entendemos que no intervalo nós tínhamos que corrigir, parar com essas faltas, então aumentar um homem a mais a barreira. Quando eles entraram com a estratégia de colocar um centroavante, nós conversamos que a intenção era colocar volume na área, que nós tínhamos que estar bem postado e organizado com isso. Eu acho que nós tivemos êxito, né, nessa situação. Então, a valentia, a coragem dos atletas, da equipe da Ponte Preta, eu preciso enaltecer, porque a gente veio aqui no resultado, né, que nos tirou uma condição da gente vir com mais confiança. O trabalho dessa semana foi um trabalho que nós conversamos sobre o nosso jogo. Ao mesmo tempo que nós passamos a correção, nós também mostramos muitas coisas boas que foram feitas no jogo do Náutico. E o futebol é assim, né? Ficamos felizes que estamos voltando com essa vitória. Nossa equipe hoje
ela teve uma postura assim de maturidade, né? A palavra é essa. E claro, uma semana para a gente também colocar os pés no chão. Não adianta a gente ir com euforia em cima do Vitória. É um confronto também. E para a gente ter a sabedoria, saber jogar o jogo do Vitória, mas dentro do nosso estádio, dentro do Moisés, a gente sabe que eu só tenho que agradecer a torcida. A torcida organizada joga realmente junto com a nossa equipe, todo o torcedor potipretano. E que a gente possa fazer mais uma vez, novamente, o Moisés cheio para o torcedor. E a gente fazer de tudo, né? Tentar dar a primeira vitória com a presença do nosso torcedor, que é de fundamental importância para nossas pretensões e objetivos. Gilson Kleina também fala das substituições que foram realizadas no decorrer da partida. Mesmo com o jogo pesado e difícil, Rodrigão ficou até o final do jogo. E o treinador da Ponte também explica a ausência de João Veras no banco de reservas. As substituições hoje, primeiro foi do cansaço e o desgaste do Rafael, que sentiu uma fisgada, uma cãibra, né? Depois foi com o Iago Henrique, que não vinha jogando, começou num gramado pesado, numa exigência que teve uma entrega muito grande no primeiro tempo. Depois as trocas foi em cima do Marquinhos e do Leonaldi, que são jogadores que fazem a transição e que nós não poderíamos abaixar essa intensidade. A manutenção do Rodrigão passou muito mais por essa situação. Eles fizeram um jogo um pouco mais forte quando o Siqueira entrou para o lado esquerdo, então nós conversamos com o Iago para fechar bem esse espaço e para transitar. A opção durante a semana define muito, nós confiamos em todos. Nesse jogo nós não trouxemos o Veras, mas nós estávamos com o Josiel. Infelizmente alguns jogadores desgastados sentiram que nós tivemos que fazer essas trocas, mas não mudamos nosso conceito, não mudamos nossa plataforma. Mas com certeza vamos ter o Veras essa semana, vamos ter ele para outros jogos. Sempre colocar, fui muito mais estratégia em cima do banco. Foi o terceiro jogo seguido que Gilson Kleina inicia uma partida com 3 volantes no meio-campo. O treinador revela se essa formatação de jogo será adotada até o final da competição. Então, vamos ter 3 volantes se nós tiver características de jogadores que possam também chegar na área. Mais uma vez, o Marcos Júnior está pisando na área. Teve momentos que foi o Leonaldi, né? Nós terminamos o jogo com meia, o Thales. Nós colocamos o Lucas Cândido. Nós só vamos ter esse conceito, esse modelo de jogo, essa ideia, se tiver jogadores com essa característica, que possa fazer transição, na hora que nós tivermos na organização ofensiva para encher os espaços no campo adversário, para a gente também levar perigo e não abdicar de jogar. Não adianta só vir aqui para dentro de casa ou não, tanto é que dentro de casa nós tivemos 29 finalizações. Eu nem analisei o scout desse jogo ainda, mas assim mesmo nós criamos grandes chances. Então não é porque é 3 volantes, são 3 meias, 1 volante, 2 meias. Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que é isso que nós estamos achando. Se tiver que mudar para o próximo jogo dentro de casa, a gente vai mudar, mas sempre com respeito, entendendo o que o adversário vai exigir da gente, para a gente ter sabedoria. Esse é o Kleina depois da vitória importantíssima lá em Belém do Pará em cima do Remo por 1-0. A delegação da Ponte voltou hoje para Campinas e a partir de amanhã o Kleina inicia a preparação para o duelo contra o Vitória. Em relação a Rafael Santos, tem muita gente preocupada, até porque o Rafael Santos, ele é um dos melhores atletas da Ponte nesses últimos jogos. E como disse o Kleina, ele sentiu uma fisgada, mas na verdade foi uma cãibra, pelo menos a informação que tenho. É claro, o departamento médico, o departamento de fisiologia, a fisioterapia da Ponte Preta vai acompanhar durante toda a semana o Rafael Santos, mas a informação que tenho é que ele inicialmente não preocupa para o jogo contra o Vitória, sábado, 4h da tarde, no Moisés Lucarelli. E é um jogo direto, é um confronto direto, é um time, o Vitória, que é uma pedra no sapato da Ponte Preta. A Ponte não vence o Vitória desde 2017 e a diretoria da Ponte sabe que precisa vencer o jogo e precisa do torcedor no Moisés Lucarelli. Ainda não foram divulgadas as informações sobre venda de ingressos e como vai funcionar toda a questão para o jogo contra o time baiano. Porém, tenho a informação que os ingressos serão mais baratos do que no confronto contra o Náutico. A informação ainda não é oficial, mas a Ponte deve colocar para o setor de geral e arquibancada R$20 a inteira e R$10 a meia para o jogo contra o Vitória. E tem um detalhe importante, esse jogo acontece no dia 30, ou seja, 50% da capacidade do Majestoso. Então aí aproximadamente 8.700 ingressos, um número semelhante ao que foi vendido ou que foi disponibilizado no jogo contra o Náutico na última partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Semana que vem, sábado, é jogo decisivo, mais um para Macaca Nascimento. Muito bem, vamos lá então falar sobre a Ponte Preta, resultado muito importante. Valdemiro Gomes ontem esteve aqui na transmissão ao lado do CH. Começo com vocês, analisando, né, o comportamento da Ponte, Tigrão, que foi muito elogiado aí pelo Kleina, principalmente no sentido da entrega, né? O Kleina passou várias vezes por esse termo, a raça, a entrega, além da organização. Eu gostaria de saber se você enxerga dessa mesma forma esse resultado construído contra a equipe do Remo. Enxergo sim, sem dúvida nenhuma. Acho que a Ponte, de forma muito madura, ele usou esse termo. Eu usei ontem, né? Antes até da coletiva, eu acho que é meio que voz corrente. A Ponte teve muita maturidade, né? Porque, Júlio, todos nós imaginávamos, eu sei que você, apesar de não ter trabalhado na jornada que você viu o jogo, todos nós imaginávamos, e depois da Ponte vencer o primeiro tempo, mas de em alguns momentos ser dominada pelo Remo, depois que ela fez o gol a 13 minutos, do 14º, perdão, até o 30º minuto, 31º, seja por volta dos 30 minutos, a Ponte recuou demais, de forma preocupante. E o Remo foi para cima, o Ivan andou fazendo lá 2 ou 3 defesas importantes, e aquela bola voando a todo momento para lá e para cá, e riscando o céu da grande área ponte pretana, e não saía de lá, e o time não ficava com a bola. Aquilo ali preocupou, e a Ponte poderia sim ter tomado o gol do empate ou até a virada, mas se segurou. O Remo também andou errando nas finalizações. A verdade é que esse Felipe Gedós, para mim, é um jogador limitadíssimo, mas contra a Ponte parece que ele vira o Gerson de Oliveira Nunes. Impressionante o que jogou de bola de novo o Gedós ontem, que já marcou 2 gols na Ponte no primeiro turno, na vitória do Remo por 2-1 no estádio Moisés Lucarelli. Impressionante o que ele jogou, sobretudo no primeiro tempo. Ele e o Vitor Andrade. E deu uma canseira, mais um suador para cima do Kevin, que foi brincadeira no lado esquerdo de ataque da equipe paraense. E aí nós imaginamos o quê no intervalo? Puxa, conseguiu segurar, e o juiz, sem nenhuma motivação, e gostei da arbitragem, mas questiona essa questão dos acréscimos. Não tinha motivo para ele dar, no primeiro tempo, 6 minutos. Quantas vezes nós vimos 6 minutos? E teve 2 atuações do VAR. Uma num pênalti, em cima do Iago Henrique, que ele marcou, e depois, isso tudo no primeiro tempo, e depois o gol do Raimar, se eu não estiver enganado aqui, a favor da equipe do Remo, mas que também foi anulado. Foram 2 cobranças de falta, onde foi detectado e de forma acertada os 2 gols foram anulados. Aliás, o da Ponte nem aconteceu o gol, porque quando finaliza para o gol o Richard, ele já tinha dado o pênalti. Então, não houve, mas não deixou bater porque ele voltou atrás. Ele marcou e depois desmarcou o pênalti pela ação do VAR. E o gol do rebote do Ivan, numa cobrança de falta fortíssima do Marlon, também a bola é chutada no rebote para dentro, mas o jogador que chuta estava impedido. Só que esses 2 lances, ele não demorou 15 segundos, aliás, de forma acertada. O VAR falou, impedido, o cara que chutou aí estava impedido. Ok, estava impedido, então está anulado. Ele nem foi lá no vídeo, ele não foi na cabine do VAR, na casinha. Aliás, na casinha, como diria você. Ele não foi, nem no lance do pênalti a favor da Ponte e nem no lance a favor do Remo. Só que ele levou o jogo até 51 minutos. Ele acertadamente acompanhou o VAR, sem fazer a confirmação na cabine de imagens, e não parou o jogo, praticamente não parou. Ele deu o pênalti, desmarcou, e no gol ele já fez aquele sinal característico, anulando, tal impedido, bandeira erguida, e segue o jogo. Então não teve paralisação, e a Ponte tomou sufoco até 51 do primeiro tempo. O que nós imaginamos no intervalo? Se no primeiro tempo foi assim, o segundo tempo vai ser um inferno, um bombardeio. E aí que entrou a inteligência tática do time da Ponte, de juntar os compartimentos, de jogar com os jogadores mais perto uns dos outros, jogadores
muito bem distribuídos, muito bem posicionados e valorizando a posse da bola. E aí a Ponte tirou a água da fervura. Ela não tomou metade, 1/3 do sufoco que tomou no primeiro tempo, na segunda parte do espetáculo, com maturidade, com muita garra, com muita determinação, com muita entrega, tudo isso é verdade, mas com muita inteligência tática, né? Com um time maduro, que quando precisou ficar com a bola, tocar, aparecer sempre um livre de marcação para receber essa bola e não perder, ou seja, não ficar devolvendo graciosamente a posse da bola para o adversário o tempo todo. Por isso que eu acho que o que o Gilson acabou falando na coletiva, de certa forma, retrata o que aconteceu dentro das 4 linhas, e a vitória da Ponte foi absolutamente insofismável. E eu diria imprescindível às pretensões de se manter na Série B para o ano que vem. Acho que a Ponte deu um passo gigantesco, recuperou-se dos 3 perigosíssimos pontos que havia perdido em casa para o Náutico. Agora nada está resolvido, são só 7 jogos pela frente e tudo isso passa por pontuação também de 3 contra o Vitória no próximo sábado. Mas aquilo que disse o treinador coincide sim com a realidade dos fatos. E eu chamo a atenção aqui para mais um detalhe para finalizar. Ele fez as 5 substituições. Marcelo Hermes no lugar do Rafael Santos, Thales no lugar do Marco Júnior, André Luiz no lugar do Iago Henrique, Lucas Cândido substituiu Léo Naldi e Iago 71 substituiu Richa. E todos entraram bem. E veja que foram 5 alterações, onde 4 delas foram de opção do treinador. E apenas uma por um problema físico do Rafael Santos, agora há pouco relatado aí pelo Antônio Lupe. Então, em 5 alterações permitidas pelo regulamento, 4 foram de opção dele. Então ele andou muito bem e quando percebeu que o time começou a perder a envergadura física, começou a ficar sem oxigênio, ele novamente arejou o time, oxigenou o time, botou o gás novo e os caras entraram bem. Lucas Cândido, bem como sempre. André Luiz entrou fazendo uma proteção importantíssima à frente dos zagueiros. Thales flutuando, entrou no lugar de um volante, sem a bola recompunha e com a bola virou 2 ou 3 passes longos, desafogando, encontrando, clareando jogadas para que a Ponte continuasse com a bola. E o Iago, eu acho que pediu passagem, eu acho que está com a senha na mão, como diria o Eli Carlos, aí com relação ao Richard. Entrou muito bem, entrou fazendo fumaça ali pelo lado direito e fazendo a recomposição como era orientado. Resta saber se ele aguenta num período maior fazer esse vai e vem quase o jogo todo, como faz o Richard. Finalizando, grande, importantíssima vitória da Macaca, Júlio. Muito bem, quero ouvir também Carlos Henrique sobre essa vitória, né? CH, a Ponte Preta conseguindo aí 3 pontos fora de casa contra o Remo e abre 5 de vantagem para o Londrina. O próximo jogo é justamente contra o Vitória também, que tem aí a pontuação de 32 pontos, tentando escapar aí da zona de rebaixamento e perseguindo também a Macaca, ou seja, mais um confronto direto, como citou o Lupe, mais uma espécie de decisão dentro desse campeonato na parte de baixo da tabela da Série B. Muito equilíbrio também nessa zona aí, né, CH? Então, somar 5 pontos de vantagem neste momento do Z4 é um motivo de muita comemoração para o técnico Gilson Kleina, como nós ouvimos na coletiva. Não há dúvida, Júlio, você tem toda a razão, é uma vitória de gente grande, é uma vitória que compensa a derrota para o Náutico em casa. É uma vitória fora de casa contra um Remo que lá é muito difícil de ser batido. Não tem jeito de não ficar com moral depois de um jogo desse, mas, como já abriu a coletiva dizendo, sem euforia. Porque não está tudo certo, a Ponte não tem um super time, a Ponte tem um time operário. E os caras estão afim de tirar o time de lá de baixo, que foram os próprios que meteram a Ponte nessa situação. O técnico, os jogadores, os diretores, os caras estão afim. E isso é meio caminho andado.
Já faz muito tempo que a Ponte está fazendo desta maneira, lutando muito dentro das pequenas condições técnicas, achando um jeito inteligente de jogar, executa dentro do campo e vai para a parte prática, que é somar o maior número de pontos. Como o Gilson Kleina trouxe de começo o Iago Henrique no lugar do André Luiz, eu fiquei preocupado. E a princípio eu não gostei muito. Na prática, eu diria que funcionou. Só teve problema no posicionamento, que é natural. Não tem um entrosamento. Então, parte do sufoco que a Ponte tomou no primeiro tempo foi erro de posicionamento do meio-campo e uma insegurança barra desleixo do seu Kevin na lateral direita. Isso se acertou ainda no primeiro tempo, com muita conversa e com muita dura nos jogadores que precisavam tomar dura, do Ivan Quaresma e do Fábio, zagueiro, e do Ryan também. Eles trataram de liderar a situação toda hora na beira do gramado, apesar da grande pressão que o Remo exercia em cima da Ponte. Eu percebi essa comunicação do Gilson para o Ivan. Eu não sei exatamente o que ele falou, mas o jogo mostrava aquilo e eu tenho certeza que algo do tipo foi falado para ele. Tanto é que depois de 30 minutos o Kevin deu um jeito de se acalmar. Verdade também que depois do gol a poeira baixou. E aí traz mais tranquilidade, o time perdeu um pouco da ansiedade. Mas o primeiro tempo foi muito difícil para a Ponte. Difícil porque jogar no Baenão é sempre pressão. Lá o time se joga para cima dos seus visitantes. A característica do Remo nas partidas desse ano, no comando do Conceição, foram assim, com faltas perigosíssimas. E isso foi um outro erro que a Ponte cometeu no primeiro tempo. Fez várias faltas na frente da grande área. O Remo tem grandes batedores de falta. O Ivan sofreu demais. A Ponte passou por aí parte do sufoco do time, mas mesmo assim o time conseguiu suportar. E até atacou em 2 ou 3 oportunidades. A expectativa que nós tínhamos é que o Gilson, como normalmente faz, no vestiário ele ajusta a coisa. E ele ajustou mesmo. Ele ajustou o posicionamento do Kevin, ele ajustou o posicionamento do Iago Henrique e passou. E o gol também trouxe muito isso, né, Júlio? O gol trouxe a tranquilidade que o time precisava ter. Aí a ansiedade passou de lado. E a ansiedade fez no segundo tempo que o erro acontecesse em maior quantidade por parte do Remo, muitos erros de passe, o time não atacou mais e a Ponte pôs a bola no chão. E ela no primeiro tempo não conseguiu fazer isso, ela estava muito lá atrás. Mesmo depois do gol, ela não estava posicionada corretamente. E no segundo tempo, além de reposicionar o time, o Gilson Kleina pôs na cabeça dos caras e os caras executaram. Bota a bola no chão, que nós vamos fazer o segundo gol. E só não fez a Ponte o segundo gol porque os 3 atacantes da Ponte foram muito mal no jogo ontem. O seu Richard, o seu Rodrigão e o seu Moisés. Os 3 foram mal. Em compensação, o meio-campo jogou muito bem. Surpreendentemente muito bem. Só o Marco Júnior que a gente sabe que é chovendo molhado. Todo jogo ele joga bem. Mas até os caras que entraram no meio-campo, no segundo tempo, o Lucas, o Matheus, todo mundo que jogou bem. Até o Hermes entrou no lugar do lateral esquerdo, que para mim foi o melhor jogador em campo. Fez uma partidaça o Rafael lateral esquerdo, que infelizmente saiu machucado no segundo tempo, mas fez um baita jogo. Personalidade, marcando, chegando à frente. Ele está fazendo na lateral esquerda o que o Moisés ultimamente não tem conseguido fazer, que é o improviso, o drible 1 contra 1. Na jogada do gol foi a jogada dele, não é? Passe do Moisés, ele cortou para dentro, bateu forte cruzado. Ainda bem que o Rodrigão não tocou na bola. Aí o Richard, que não faz um gol nem por reza brava, chutou na trave e no rebote. O ótimo Marco Júnior, o participativo Marco Júnior, fez o único gol do jogo. A Ponte ganhou. Ganhou com merecimento, ganhou porque se aplicou, ganhou porque está mobilizada em tirar o time lá de baixo, porque correu mais, porque esteve mais atento. O time está jogando pelo seu comandante. E eu disse isso há 15 rodadas, ou 12. Quando o time está fechado com o treinador e tem minimamente uma organização que a Ponte tem,
dificilmente o time deixa de escapar. E a Ponte vai escapar, não é? Teve aí um acidente contra o Náutico, foi um acidente, porque o volume de jogo da Ponte foi muito legal, tomou castigo, teve erros individuais, mas nesse jogo a Ponte não piscou. Olha, destaque para os 2 zagueiros da Ponte, Rayan e Fábio jogaram muita bola, Marco Júnior jogou muito futebol, o lateral esquerdo Rafael Santos jogou muita bola, Leonaldo jogou bem e os meninos que entraram também foram firmes. E o Kevin melhorou no segundo tempo também para não ser incorreto com o jogador. Merecida vitória, vitória que traz muita moral para a Ponte ao longo do campeonato. Júlio. Muito bem, quero ouvir também Batista, você que transmitiu o jogo, né? Narrou aí a vitória da Macaca, gol do Marco Júnior. Aliás, o Marco Júnior, aos pouquinhos, ele vai se firmando aí como um dos protagonistas da Ponte Preta, né? Inclusive, muita gente já torcendo aí para que o Marco Júnior permaneça no elenco da Macaca para o ano que vem, porque vai ser uma peça muito importante. Ele foi o herói dessa vitória 1-0 contra o Remo. Batistão. O Marco Júnior formado na base do São Paulo, né? Agora há pouco na abertura do programa eu falei do São Paulo, inúmeros jogadores. O São Paulo tem uma usina de produção de craques, saem do centro de treinamento de Cotia. Vem emprestado para a Ponte, termina o contrato no final da Série B Abezona e muito provavelmente retornará para a equipe do São Paulo. Ele estava aí desde o Campeonato Paulista, foi mal aproveitado. Antes tarde do que nunca, o Gilson Kleina deu uma oportunidade, ele entrou no time, não saiu mais e tem sido realmente, como você disse, um dos protagonistas. Um daqueles que estão aí segurando o time da Ponte na Série B, a Bezona do Campeonato Brasileiro. A Ponte que dá uma arrancada boa, abre 5 pontos. Anteriormente tinha uma gordura um pouquinho maior, com 6 pontos, mas considero muito boa essa gordura de 5 pontos, porque a Ponte, a meu ver, com mais uma vitória, que será contra a equipe do Vitória, concorrente direto, ficará apenas a mais uma vitória para conseguir a permanência. 6 pontos. É isso. A Ponte precisa conquistar 6 pontos em 21 que ela tem para disputar dentro da competição. Faltam 7, não é isso? Faltam 7 jogos até o final. Portanto, evidentemente que a Ponte está muito próxima de assegurar a sua participação na Série B. O torcedor queria uma outra coisa, queria o time brigando lá em cima, na ponta de cima, é verdade. Só que deu tudo errado, né? Foi um ano muito complicado, muito difícil. Foi um ano em que o time da Ponte patinou em vários aspectos, inclusive no pagamento dos salários, nas contusões, inúmeras contusões, algumas até inexplicáveis. Um número acentuado de contusões ao longo do ano, isso prejudicou demais o time da Ponte. Isso somando-se às escalações erradas em determinados momentos pelo Gilson Kleina, que tem muito mérito nesta arrancada, porque fez algumas alterações importantíssimas. Fixou este Rafael Santos na lateral esquerda, está jogando demais. Fez novamente uma grande partida. Foi eleito o melhor em campo, recebeu 2 votos. Marcos Júnior, outro que recebeu aí a confiança do treinador, também recebeu 2 votos. Mas não foi só isso, né? Ele tirou o Camilo, que puxava fisicamente o time para baixo porque não tem fôlego, embora tecnicamente seja um jogador interessante, e também fez com que o Fecim ganhasse a camisa titular e, lamentavelmente, ele teve que sair do campo, teve que sair da sua trajetória vitoriosa, porque sofreu uma contusão e vem aí no processo de recuperação. Com relação ao jogo de ontem, a Ponte teve um grau de entrega admirável, um espetáculo de superação e determinação, principalmente nos momentos mais complicados. No primeiro tempo havia ali uma dificuldade, né? Principalmente com o Victor Andrade do lado esquerdo, um jogador no 1 contra 1, lépido, rápido, veloz.
estava com uma dificuldade imensa de marcação. O Kevin, que já não é um marcador assim com muita qualidade, mas enfrentando esse atleta estava com uma dificuldade imensa de fazer a marcação. Ele melhorou depois no segundo tempo. A Ponte também deu uma ajustada, como disse aí o CH, taticamente no seu sistema de marcação. Aliás, taticamente, a Ponte foi a partida mais bem estruturada da Ponte Preta dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro, do meio campo para trás. Os atacantes não foram bem. O Rodrigão lutou e tal, mas não conseguiu participar. O Moisés sempre com aquele estilo característico dele. Aliás, se ele continuar jogando assim, o treinador tem que colocar um jogador para policiar a descida no Moisés, porque ele vai perder a bola. Algum momento ele vai conseguir passar pelo atacante, se ele passar é caixa, é gol. Mas ele invariavelmente perde a bola, ele tenta um drible, 2, 3, no terceiro os caras tomam a bola dele e armam um terrível contragolpe. Inclusive teve um dos quais o Ivan Quaresma teve que fazer uma defesa impressionante, porque teve um contra-ataque, porque o Moisés perdeu essa bola lá na frente. E o Richard, tá na hora também do Gilson Kleina dar uma olhada nisso. Esse Iago entrou muito bem no segundo tempo. Então o Richard tá ganhando muitas oportunidades, tá me lembrando aí o Locatelli, que teve 33 partidas com a camisa da Ponte para mostrar alguma coisa e não mostrou absolutamente nada. Então tá na hora de dar uma mexidinha aí também, né? Porque tem outros jogadores pedindo passagem. Com relação à arbitragem, apenas vou fazer aqui uma colocação naquilo que comentou o Tigrão. O árbitro, na verdade, ele deu 3 minutos, porque o jogo foi paralisado 3 minutos para hidratação. Então, ele, claro, né? O jogo ficou paralisado para hidratação e aí depois ele acrescentou no tempo de jogo o tempo que ficou parado. Então ele deu 3 minutos. Foram 6, porque 3 o jogo ficou paralisado para hidratação. Eu gostei demais da arbitragem do Paulo César Zanovelli, mineiro, não só no campo, como ele desenvolveu o trabalho dele, mas também no relacionamento dele com o VAR, o árbitro de vídeo. Marcou muito rapidamente, ele conseguiu, inclusive num entrosamento perfeito. Também tem esse detalhe, né? O pessoal do VAR estava funcionando bem, porque às vezes é o pessoal que está lá no VAR, na cabine do VAR, que não funciona legal. Então, o elogio é não somente para o árbitro de campo, mas também, não tem o nome dele aqui, mas de quem estava lá comandando o VAR. Acertou em todos os lances, invalidou o pênalti dado em cima do Iago Henrique com precisão, estava realmente impedido. E também, quando aconteceu o gol do time do Leão Azul, ele com precisão realmente espetacular, invalidou o gol, não deu, portanto, o gol do Arthur, né, que meteu essa bola na rede, foi preciso na arbitragem. Gostei demais e até gostaria até de solicitar, né, se quiser um exemplo de como é uma arbitragem perfeita, campo e vídeo, campo e árbitro de vídeo, é só pegar aí o VT completo dessa partida de futebol que o pessoal da CBF, pessoal que comanda a arbitragem, vai ver como é que se faz. Muito bem, rapidinho aqui, viu, Lupe, algumas mensagens também dos torcedores da Ponte, mensagens de texto, já eu parto aqui para as mensagens de áudio. Grande jogo da Nega Véia, Povão em Festa, manda aqui o Gustavo no nosso WhatsApp. Júlio, no jogo da Ponte não teve parada técnica, e se teve, os 7 minutos de acréscimo foram corretos. É o Edson Lencioni que está fazendo aqui a foi o que eu disse aqui, né? Teve a parada para hidratação, não é parada técnica. Antigamente tinha a parada técnica que era para os técnicos. O árbitro dava a parada técnica já, inclusive pautado para isso, para que os técnicos pudessem orientar as suas equipes. Essa parada, o calor estava intenso, 31 graus, umidade relativa do ar é muito alta em Belém do Pará.
E a CBF tem um critério, tem um termômetro na beirada do campo. Se ele ficar mais do que 10 minutos com temperatura acima de 28 graus, tem a parada para hidratação. 3 minutos, foi o que aconteceu. Maravilha. O Locatelli ainda está treinando na Ponte? Pergunta aqui o Alexandre Zup Balista. Sim, ainda treina, mas dificilmente vai ser utilizado nesses últimos 7 jogos. Nosso ouvinte aqui, acho que é o Diego, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui, ó, ele mesmo. O Diego tá mandando que no primeiro tempo a Ponte sofreu muito, o Ivan sofreu muito por causa do sol. Inclusive o Ivan pegou um bonezinho lá, hein? Ficou um inimigo da moda, né? Mas pelo menos ajudou a não ser atrapalhado pelo sol. Bonito. O boné era bonito. Não. Eu acho que o boné era do Betão, viu? Porque ficou largo no Ivan. O boné é bonito, só que no Ivan não tava na numeração correta. Então ficou parecendo... Sabe quando você pega um boné e coloca num bebê que fica sobrando do lado assim? Tava parecendo um bebê ali o Ivan com aquele boné. O Tandy Negrão coloca aqui, Júlia, a diretoria tem que fazer promoções pro jogo. Afinal, o lugar de Ponte Pretano vivo é no Moisés Lucarelli sábado. Vai ter promoção, né? A Ponte vai divulgar, acho que ainda hoje, como é que vai funcionar toda a questão da venda, se vai ser pela internet, se vai ter alguma possibilidade de bilheteria, né, nos últimos dias. Isso eu ainda não sei, mas o que eu tenho certeza, porque o site que vende o ingresso da Ponte, ele deu uma dica. Ele já colocou o preço dos ingressos, R$20 a inteira e 10 a meia para o setor de arquibancada. Então, a Ponte deve anunciar esse valor promocional para o jogo contra o Vitória no sábado às 4 horas. O Robinson coloca aqui que agora é a hora da diretoria se mexer e colocar ingresso a R$10 para colocar o máximo de torcedores possíveis. Por alguns dias, né, Lupe, a Ponte não tem a possibilidade de ter toda a ocupação do Majestoso, né? Porque a partir do dia 1º de novembro, 100% da capacidade estará liberada pelo governo de São Paulo, mas ainda a Ponte vai ter que operar aí com 50%. Não me lembro, não sei se você se lembra quantos ingressos poderiam ser colocados à venda nesse tipo de situação. Acho que eram 8 mil, 8.700, se não me engano, o número exato, mas é 8 mil ingressos que devem ser vendidos. Dia 30 é o jogo, libera dia 1º, né? Então, por conta de um dia, a Ponte não pode ter aí 100% da capacidade do Moisés Lucarelli. Avisem o Batista que se não fosse o pênalti marcado aqui contra o Náutico, aquele lance que a bola tocou na lateral das costas de alguém, no segundo tempo foi analisado pro VAR, e pelo VAR ia chegar... Não entendi aqui, o Paulo Neves, avisem o Batista que se não fosse o pênalti marcado aqui contra o Náutico, aquele lance em que a bola tocou no lateral das costas de alguém da Ponte no segundo tempo, foi analisado pelo VAR e ia para a marca da Cal. Acho que ele está se referindo a algum lance que prejudicou o resultado da Ponte, viu, Batista, contra o Náutico, aí que a arbitragem não foi bem contra o Náutico. Foi isso que eu entendi da mensagem, não ficou muito claro. E o Xandão tá aqui, ó, Júlio, pergunte ao Tigrão e ao CH se eles fossem um dos candidatos à presidência da Ponte, quais jogadores do atual elenco manteriam para o ano que vem, se eles manteriam o Gilson Kleina para o ano que vem. Como questão dos jogadores ainda são muitos nomes, eu vou fazer uma pergunta aqui para os três, na verdade, sobre Gilson Kleina. Gilson Kleina é o técnico ideal aí, mesmo com indefinição sobre o que vai acontecer com a Ponte no campeonato. Pensando em 2022, vocês seguiriam com o Kleina no comando técnico? Começa por você, Tigrão. Sim. E você, Carlos Henrique? Sim. E você, Batistão? Sim. Nossa. Claro que colocando um sim, porque se o time for rebaixado, não há clima para permanência. A Ponte vive um processo político que também tem que ser levado em consideração. Mas, pela recuperação, eu cheguei a pedir a cabeça do Gilson Kleina no pior momento da Ponte. Ele também vivia um momento terrível, mas ele refez os seus conceitos. Ele conseguiu se recuperar dentro da própria Ponte e faz uma campanha de segundo turno que merece a permanência. Júlio, será que o Lupe sabe a situação contratual do Rafael Santos? Ele tem prioridade para contratação junto ao Cruzeiro? Paulo Chácara da Barra. Todo jogador que chega por empréstimo, ele vem sim com uma cláusula de prioridade do clube que contrata por empréstimo o jogador. Então, assim, a Ponte tem sim a cláusula da prioridade de compra, só que acredito que ela não vai ter o dinheiro que o Cruzeiro deve ter solicitado nesse contrato, até porque é um jogador jovem,
formado na base do Cruzeiro. É a segunda passagem, na verdade a terceira passagem do Rafael Santos fora da Toca da Raposa. Ele passou pela Chape, pela Inter de Limeira e agora pela Ponte Preta. Então existe sim essa prioridade, mas o contrato dele é por empréstimo até o final da Série B. E aí depois ele volta ao Cruzeiro, a não ser que a Ponte consiga o valor, não sei o valor da compra do Rafael Santos, para ficar com o atleta em definitivo. Maravilha, Lupe. Até daqui a pouco mais informações da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 6h10. Carlos Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet, Nuange. Trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeito cimento queimado, para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito mármore, para uma decoração imponente, inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para a sua casa, que você encontra na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Tem bola rolando hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense contra Grêmio. Às 8 horas a bola rola. E às 9h30, com transmissão da Bandeirantes, tem o Palmeiras em campo. O time do Verde precisando da vitória no Campeonato Brasileiro contra o Sport. Na Série B terminou a 31ª rodada. Jogos encerrados. Vila e CRB empataram 0-0. Mesmo resultado de Londrina e Goiás. Curitiba fez 3-0 em cima do Sampaio. O Botafogo venceu o Brusque também por 3-0. Confiança derrotou o Guarani por 2-1, Avaí venceu o Cruzeiro 1-0, o Vitória goleou o Brasil 4-0, Operário 4-2 para cima do CSA, Náutico e Vasco 2-2 e a Ponte venceu o Remo 1-0. Coritiba 57, Botafogo 55, Avaí 53, Goiás 52, este é o G4. O Guarani é o 7º colocado com 46 pontos, a Ponte Preta é a 15ª com 37. Londrina, Vitória com 32, Confiança 31 e o Brasil de Pelotas com 20 pontos são os times que estão na zona de rebaixamento. 32ª rodada que começou ontem com a vitória do Vila contra o Brusque 3-2. Amanhã tem bola rolando CRB e Curitiba, Goiás e Botafogo. Os times de Campinas, Guarani joga quinta-feira, 7 horas contra o Sampaio e a Ponte joga sábado contra o Vitória às 4 da tarde. Bandeirantes. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. São 18 horas e 16 minutos e aqui no Bandeirantes Esportiva em AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagem. Um abraço para o pessoal do YouTube. Eu quero falar da Concede. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou aí com o pedido do INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma reunião hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. Vá fazer uma consulta para ver direitinho como é que está o seu plano de aposentadoria. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho lá na Avenida Francisco Glicério, 1411, para dialogar, conversar e se inteirar a respeito do serviço. Anote aí o endereço, Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta, WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Vamos lá, informações do Guarani chegando na Bandeirantes com ele, repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio? Tudo bem, por aí, Marquinhos? Também, né? Uma segunda-feira tranquila para nós, mas uma segunda-feira de muita cobrança por parte do Estádio Brinco de Ouro, Júlio. O torcedor ainda continua indignado em relação ao que aconteceu na partida contra o Confiança, né? O torcedor, para muitos, ainda dá para o Guarani. A gente sabe que matematicamente ainda dá. Ficou bem mais difícil a situação do técnico Daniel Paulista para a sequência do campeonato, no que tange, inclusive, né, Júlio, no objetivo pré-estabelecido, que é retornar para a elite do futebol brasileiro. A gente tem aí, Júlio, na ponta da agulha, viu, Joelcio, uma declaração, uma parte da entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, que analisou, depois da partida, o que aconteceu com a equipe do Guarani, na derrota para o Confiança. Olha, nós temos que trabalhar isso internamente, isso vai ser trabalhado, isso vai ser conversado, isso vai ser cobrado.
Eu acho que essas situações elas aconteceram hoje, mas não podem voltar a acontecer. Eu acho que o que aconteceu hoje tem que servir de exemplo, e um exemplo muito bem feito, muito bem dado, por causa das situações que ocasionaram a perda do resultado num jogo onde o Guarani tinha o controle da partida, vencia um jogo que se apresentava extremamente difícil pela postura do adversário, tinha o controle das ações, mas infelizmente lances pontuais jogaram fora essa oportunidade de manutenção de uma vitória que seria importantíssima para nós, para continuarmos aí bem fortes na briga pelas primeiras posições. Infelizmente esse resultado não aconteceu e agora a gente tem que focar, como você disse, para procurar que isso não se repita e a gente continuar tentando buscar bons resultados, já visando a próxima partida na próxima semana. O treinador explicou por que recuou Bruno Silva para a zaga e não colocou Luiz Gustavo ou Carlão como opção em lugar de Tales. Bom, primeiro que nós estávamos com 3 volantes nessa ocasião, porque nós tentávamos ter um bloqueio maior no sistema de meio campo, já que o desgaste do jogo, a queda de rendimento da parte física pela dificuldade numérica dos atletas, o Confiança nos pressionava e isso dificultava as ações, então veio a expulsão do Tales. E naquele momento nós não tínhamos também um outro jogador nós precisávamos de marcação naquele momento, nós não precisávamos de jogadores ofensivos, até porque nós não tínhamos a bola, nós não tínhamos condições naquela oportunidade de ter uma posse de bola ofensiva, então nós optamos em trazer o Bruno Silva, que também já fez um zagueiro, um atleta que tem essa possibilidade, e permanecemos com 2 linhas de 4, com 2 atletas específicos na beirada de campo, que era o Andrigo e o Pablo, que estavam frescos no jogo, né, com uma condição física privilegiada. Tínhamos o Índio também, que tinha entrado durante a partida para tentar ter essa sustentação, mas 10 contra 8, a dificuldade do jogo ela é muito grande, os espaços, e por mais que você tenha condições ali de tentar fazer um bloqueio, sempre vão sobrar alguns espaços, e nesses espaços a gente proporcionou ao adversário que ele conseguisse encontrar seus gols. Onde encontrar forças para o Guarani retomar o caminho das vitórias? Temos que encontrar força dentro do nosso trabalho, dentro do que nos trouxe até aqui, dentro daquilo que a gente já fez, dentro dessas condições, né, do trabalho que a gente tem desenvolvido, procurar forças nesse caminho que a gente tem feito até aqui, de uma campanha sempre na primeira página da tabela, uma campanha ainda que temos, lógico, a gente sabe que dificultou as possibilidades de buscar as primeiras 4 posições, mas enquanto nós tivermos ainda condições e percentuais para tentar atingir, nós temos que fazer, nós somos profissionais, nós temos que, lógico, ninguém gostaria de aprender da forma como nós estamos aprendendo, principalmente nesses 2 últimos jogos, mas nós temos que seguir trabalhando, até porque temos campeonato pela frente, né? São 7 jogos ainda restantes, e a gente tem que procurar fazer o nosso melhor sempre, até pelo profissionalismo, pelo nome nosso que está envolvido e até mesmo pelo clube, que é um clube fantástico e está dando todas as condições para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Falou quais são as dificuldades que o Guarani está enfrentando. As dificuldades do campeonato. Quando eu digo dificuldades, gente, nós não estamos jogando contra qualquer time. Principalmente nessa briga pelo acesso, nós estamos disputando com equipes num poder aquisitivo muito maior, e nós, em nenhum momento da competição, nós saímos dessa briga, né? Nós estamos ali jogando de igual para igual. Agora, dificuldades acontecem, dificuldades de um elenco mais rico de oportunidades, não que a gente esteja satisfeito de maneira nenhuma, os atletas têm procurado fazer sempre o seu melhor para atender a todas as expectativas, estamos sempre procurando tirar o máximo das condições que a gente tem, mas infelizmente o campeonato é um campeonato muito longo, as lesões, os cartões, as viagens, tudo isso são dificuldades que a gente tem no dia a dia, mas que com muito trabalho, com muito empenho de todos, da direção, dos jogadores, de todo o staff que o clube tem, o Guarani está fazendo uma campanha de Série B sem nunca ter brigado pelo rebaixamento, que foi a tônica dos últimos anos da equipe. Então, vamos continuar
continuar trabalhando em busca sempre de uma colocação melhor, em cima sempre de fazer algo a mais, e é dessa forma como a gente vai seguir trabalhando. Infelizmente, a não conquista do resultado hoje, ela diminui as nossas chances. Isso não significa que nós não temos mais a oportunidade de tentar buscar uma dessas 4 vagas. Há muito campeonato ainda pela frente, são 7 jogos, são 21 pontos em disputa, e vamos procurar fazer o nosso melhor em cima de buscar pontos, quem sabe, para tentar continuar dentro dessa briga. Agora, a gente sabe, dentro de uma situação realista, que as coisas se dificultaram, principalmente pela não conquista do resultado de hoje. Bom, Júlio, ele disse até numa situação realista. Teria o técnico Daniel Paulista já jogado a toalha ou não? Bom, vamos lá, né? Passo aqui a pergunta para os comentaristas, né? A interpretação que eles tiveram aí na entrevista coletiva do Daniel Paulista e também de todo o comportamento do time nesses últimos jogos, né? CH, o Guarani teve 2 grandes chances contra o CRB, quando tinha uma larga vantagem na partida, cedeu empate, e também contra o Confiança, que vencia por 1-0 até as 2 expulsões de Bruno Sávio e Thales. Os próprios matemáticos já colocam o Guarani com um mínimo de chance de... Existe chance matemática, mas na prática a gente sabe que ficou muito difícil. E eu lamento muito tudo o que aconteceu. Na partida do CRB, culpa direta do treinador, que fez um monte de bobagem no segundo tempo. Mas na partida última do Guarani, a expulsão do Sávio e, enfim, principalmente a expulsão do Sávio, acabou arrebentando com o time do Guarani. Essa é a grande verdade. O treinador tem culpa, porque o time voltou para o segundo tempo com a cabeça baixa, né? Não estava brigando, não estava lutando. Primeiro tempo também não. Primeiro tempo foi ok, disputou tudo, mas não sei se é medo, não sei se é apatia, não sei se é insatisfação, não sei se é característica, mas o que mais se aproxima da realidade, para mim, é que o time está no seu limite. O limite do Guarani é esse. É ficar no meio da tabela. Sabe quando vira o fio? O meio campo parou de jogar. O Regis joga um pouquinho, o Bruno Silva mal, o Rodrigo Andrade nem se fale, não é sombra do jogador do primeiro turno, né? A zaga não tão atenta, Thales vai tomar o cartão amarelo, que o segundo dele, uma infantilidade do tamanho do brinco. O Sávio, que tem muito crédito, um profissional que eu admiro muito, mas perdeu a cabeça, depois pediu desculpa, mas essas duas expulsões, elas minaram toda a possibilidade do Guarani de suportar a pressão do time do Confiança. Eu lamento muito tudo que aconteceu, não precisava ser desta maneira, o jogo do CRB estava na mão do Guarani. Esse jogo contra o Confiança era absolutamente possível de ser vencido. Um time do Confiança muito brigador, muito guerreiro, mas nada de excepcional. O Guarani, como fez contra o CRB, fez como contra o Confiança, respeitando as duas equipes, deu de presente os pontos que acabou perdendo. E agora ficou muito complicado de verdade, não é? E ainda com os desfalques, não contando na próxima partida sem o Sávio contra o Sampaio Correia, a dificuldade aumenta demais. O treinador, ele estava bem abatido na entrevista coletiva. Não é que ele jogou a toalha, mas ele já deu o recado dele. Que os últimos 2 jogos sem vitória deixou o Guarani com uma chance muito diminuída. E é verdade, ele está falando a verdade. Eu comentei isso na hora do almoço, tanto na rádio quanto na TV. Eu quero repercutir aqui agora e também colocar meu ponto de vista, que ficou muito complicado, mas essa coisa de responsabilidade, ela tem que ser colocada de maneira correta, não é? O treinador tem responsabilidade, sim, ele que comanda o grupo, mas nesse jogo especificamente a culpa menor é dele, na minha opinião. As expulsões determinaram o que aconteceu na partida. Simples assim, não é? Você jogar com 2 homens a menos, não jogando bem, e no equilíbrio que a partida estava, você não tem como suportar. E o time se desorganizou. E não tem banco de reservas que vá suprir algumas ausências, principalmente do Sávio, do Thales, não tem. Esse time tem limitação, apesar de ter jogado muitas vezes bem
e trazido uma esperança para todo mundo, inclusive para a gente, você observa o banco de reservas do time e sabe, lógico, claro, na hora, que tem umas limitações que não tem como... Olha a solução do Guarani, por exemplo, para o ataque. Alan Vitor, que é bom jogador, Renanzinho e Lucão do Break. Não vou nem falar do Maxwell. Essa é a solução. Rodrigo Andrade. Tem o Persson, tá machucado, não tem reserva. O Índio virou solução para o meio campo do Guarani. Você tem não o vai Andrigo falar do ali do Tony, lugar. CH? Não, mas esse também, como o Maxwell, para mim nem conta, viu? Eu tenho certeza que vai acabar, com todo respeito. Acaba o ano, obrigado, valeu. Não deu certo, não funcionou e vida que segue. Como acertou em outras, Marquinhos, errou em outras tantas, porque o time, a estrutura não tinha dinheiro. Essa é a verdade. Não adianta eu pedir para o torcedor entender, porque o torcedor não vai entender isso. Mas a realidade é que você passar um ano todo sem grana, sem torcida e não atrasando o salário, tem que ser herói. Tem que ser herói. Na dificuldade, eu não estou defendendo ninguém. Nem é discurso conformista. É realidade. Realidade. Era possível fazer mais? Era. Caprichasse um pouquinho mais, mas o Guarani passou o ano, vamos lá. Não tem até agora um goleiro confiável. Até agora não tem um parceiro para o Thales, na minha opinião. O meio-campo só tem 3 jogadores, que não tem reserva. E no ataque tem o Sávio e o Júlio César, que é um jogador operário que pegou no breu no meio do campeonato. Saiu da avó, não tem mais nada. Você não disputa um campeonato da Série B com 8, 7 jogadores, gente. Pegue o elenco dos 3 primeiros colocados do campeonato, vocês vão verificar que tem ali pelo menos 14 jogadores, 15 jogadores interessantes que você pode tirar e pôr no time titular. O Guarani não tem isso. Essa é a realidade. E o time chegou no seu limite, para mim. E o treinador também, que ainda é um aprendiz, está no começo da carreira, mas é bom menino e bom treinador, mas tem problema, tem as teimosias, tem os erros que comete. O problema é que o Guarani é um time grande da divisão. E a torcida não tolera certas coisas. E ela está certa. Eu não tiro a razão da torcida. Mas eu tenho que analisar a coisa de maneira fria. E a frieza da análise diz: o Guarani tem limitação. E essa limitação chegou no seu ponto alto. Simples assim. No último jogo, as expulsões, Júlio, determinaram o resultado da partida, infelizmente. Valdemir Gomes, quero ouvi-lo. Tigrão, a situação fica muito complicada para o Guarani nessa reta final. O Guarani precisaria, aí, segundo os matemáticos, de 5 vitórias e um empate. Teria só um jogo para descartar nesses 7 últimos jogos. Então é claro que, matematicamente, a gente fala ainda sobre possibilidade, mas o que tem deixado o torcedor muito frustrado é a postura dos jogadores, a postura do time nesses últimos jogos, Tigrão. É verdade, é verdade. É muito mais pela questão da postura e muito menos pela questão da pontuação, que agora ficou bem apertada. Mas, de repente, o time podia ter chutado 5 bolas na trave, né, do Confiança, o goleiro poderia ter sido o melhor jogador em campo, poderia o VAR ter errado 2 vezes contra o Guarani, anulando 2 gols legítimos. Aí o torcedor ia dizer: peraí, foi fatalidade. Foi fatalidade, mas, pô, tem que ganhar 6, empatar 1 e perder 1? Dá para descartar 1? Se jogar com aquela raça e não acontecer tudo o que aconteceu, se jogar com aquele desempenho e não acontecer tudo o que aconteceu, hipoteticamente, eu estou dizendo aqui, aí a cabeça do torcedor bugrino seria outra. Mas ele vê o time andando em campo e tocando de lado no primeiro tempo inteiro. Aí o tal do Madison, o número 5 da equipe do Confiança, faz um pênalti imbecil no Diogo Matheus. Mas imbecil. Um pênalti... o Diogo Matheus estava indo para o fundo do campo. Bem marcado. 2 na cobertura. O cara chega atrás e dá um tranco e depois sai reclamando, desbravejando. E foi pênalti. Aí cai no colo do Guarani, 1-0. O Sávio bateu com imensa categoria, né? Bateu como manda o manual. Deu um tapa no canto, não tomou conhecimento do Rafael Santos, o bom goleiro da equipe do Confiança, que, aliás, teve boa passagem pelo Guarani e, na época, foi treinado pelo Gleger Zorzin,
que era o treinador de goleiros do Guarani na oportunidade. Ele ficou lá dançando, tentando confundir para lá e para cá, para lá e para cá. O Sávio imaginou assim, vou bater sem goleiro. Bateu bem. Bateu na costura da rede de chapa, né? Canto esquerdo do goleiro, gol. 49, 48 e lá vai pedrada. Última bola do primeiro tempo. Saiu, o juiz acabou. Reiniciou e terminou o primeiro tempo. O que nós imaginamos? Bom, agora, finalmente, o Confiança vai ser. Só que o Guarani não jogou nada no primeiro tempo. Eu falava aqui, até em nível, obviamente, de ilustração, né? Não é muito possível isso que eu falei e que eu tentei sugerir aos meus amigos da comissão técnica do Guarani, mas eu, se fosse eles, em preleção, mostraria, sim, em fita e arquivo de vídeo, os 2 jogos onde o Coritiba ganhou de 3-0 e onde o Botafogo ganhou de 3-0 na mesma rodada. Times que estão lá em cima, liderança e vice-liderança, respectivamente. E eu dizia isso aqui, ó, vocês querem entender mais ou menos como é que é subir? O que é postura de time que vai subir? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro um jogo, depois a gente para, come um lanchinho, reflete e mostra o outro jogo. Eu cheguei a sugerir isso, porque aquilo é postura, né? Sai para cima matando o cara. Sai para cima trucidando. Curitiba 3, Sampaio Correia 0, Botafogo 3, Brusque 0. Não tem conversa, ó. Chegamos aqui, ninguém tira mais a gente daqui. É difícil entrar nessa desgraça desse G4. Depois que entra, ninguém mais tasca. A nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. A nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. A nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. É por aí, cara, pegou, não larga mais não. Fica assim de gavião. Todo mundo quer pegar as vagas. Agora o Guarani está 2-1, 3-2-1, 2 pontos da zona de classificação. E aí começa a andar de lado e para trás. Então eu mostraria o que o Botafogo fez contra o Sampaio. Destruição total. Não dá chance. O que o Coritiba fez contra o Brusque? Destruição total. Não dá chance. Agora, você pega o Confiança com 28 pontos, virtualmente rebaixado, e você deixa virar dentro da sua casa. E mais, hein? As expulsões atrapalharam muito. Mas sem muleta, hein? Saibam todos os desavisados, sem querer fazer nenhuma comparação, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, mas até o jogo de ontem, a Ponte com uma campanha horrível, a Ponte, horrível, fora de casa, tinha apenas uma vitória. E na vitória que ela segurou 1-0, foi contra o Operário, ela jogou com 9, teve 2 expulsões. Só para dar um exemplo, mas está cheio de exemplo no futebol que com 10 e com 9. Então, fora o aspecto tático, do prejuízo técnico, do prejuízo numérico de jogar com 2 a menos, eu acho que o grande problema foi emocional. O time já estava mal com 11. O time já estava tomando sufoco do Confiança. O time já tinha jogado mal e aquele gol caiu no colo. Porque teve uma jogada aguda no primeiro tempo, um chute do Bruno Sávio numa bela enfiada do Regis. E mais nada. É muito pouco para quem joga em casa e tem que dizer assim, ô negão, vem cá. Eu sei que vocês estão com problema aí, mas não é por causa do Guarani que vocês vão cair não, pô. Vocês já apanharam pra caramba e vão apanhar de novo aqui hoje. Que nós vamos subir. E sangue no olho e vai pra dentro. Não, fica tcheco, tchuc. Toque, tec, volta, devolve, para trás, do lado, e o tempo passando. E o torcedor fazendo uma festa maravilhosa, hein? Os 2.000 bugrinos arredondando para cima, que estavam no brinco na sexta-feira à noite, comportamento nota 10. Nota 10.
vazando áudio para todo lado na transmissão da Bandeirantes, na transmissão da televisão. Bugrão eô, Bugrão eô, Bugrão eô. Vamos subir Bugrê, vamos subir Bugrê, e aplauso e apoio incondicional. E o time dentro de campo cunheco, pô. Então, não pode reclamar de nada. E digo mais. Claro que as expulsões atrapalharam. Mas se o Guarani tivesse metido 3-0 no primeiro tempo, ninguém teria sido expulso, que o clima estaria mais ameno. E também, mesmo que tivesse expulsão, com 3-0 não tem problema. Então, acredito sim, as expulsões, a virada. O Neto Berola, 192 anos. Neto Matusalém Berola. Pegou uma, balançou para lá e para cá, pênalti. Pegou outra, tocou para trás, gol. Pô, Neto Berola desequilibrou, pô. Não era o Manuel dos Santos, de Pau Grande, distrito lá de Magé, no Rio de Janeiro. Não era o Garrincha. Era o Neto Berola, pô. Todo mundo sabe que ele é velocista, que ele faz uma fumacinha, mas para na frente. Não deixa arrancar, não deixa a bola chegar nele. Pô, Neto Berola virou o jogo pro Confiança. Aonde é que nós fomos parar? Com todo respeito ao Neto Berola, que sempre achei bom jogador. Mas ele é um Reles reserva. Regra 3 no Confiança. Entrou e arrebentou com o Guarani. 2 lances fatais, muito bem executados. Mas por quê? Teve espaço. Então, meu caríssimo Júlio Nascimento, Lewis Hamilton, eu acredito sim, parcialmente, a virada, o revés sofrido pelo Guarani, as 2 expulsões. Mas acredito 30%. Os outros 70%, eu acredito a indolência, a falta de iniciativa, a preguiça e a belíssima amarelada que o time deu enquanto jogava com 11. Carlos Batista, quero ouvi-lo também, Batistão. Resultado decepcionante para o Guarani na última rodada da Série B. A situação ficou bem complicada agora pela frente. Lembrando que quinta-feira o Guarani tem o Sampaio Corrêa pela frente, sabe? O que ocorre é que são 2 expulsões inaceitáveis, né? O Bruno Sávio não é violento, ele não tem esse perfil. Aliás, ele é até pacato demais, principalmente nas entrevistas. Mas naquele momento ali, não sei, parece que deu um branco na cabeça do jogador. Ele deu uma cotovelada violenta. E o jogador que sabe que agora tem o VAR que pega tudo, né? Quando ele faz um negócio desse, é falta de inteligência. É evidente que o cara vai ser expulso. Depois, ele teve até a sua ação amenizada por causa da humildade, né? Ele reconheceu o erro, foi lá, tentou levantar o rapaz, e até depois teve que sair, parece que sofreu uma pancada violenta, o cotovelo contra a boca, andou rasgando lá por dentro. Talvez até tenha necessidade de uma cirurgia. E o lance do Thales, também no meu campo não ia acontecer nada, absolutamente nada. O Thales, sabendo que está com cartão amarelo, aí vem e comete uma falta. Essa tamanha falta de inteligência. Eu não sei se é a pressão. O Guarani foi um time montado para a permanência na divisão, não foi um time montado para subir. Tem uma folha de pagamento modesta, não tem grandes estrelas, não fez grandes contratações, deu oportunidade para meninos da base. No decorrer da competição, o time foi dando liga, foi encaixando, alguns jogadores começaram a se destacar e o time foi ganhando jogos aqui e ali, chegou até a ganhar de goleada, né, como foi o jogo contra a equipe do Operário, e foi se encaixando. Aí deu essa vontade no torcedor do Guarani de ver o time novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ele não foi montado para isso. Parece que o Guarani tem a obrigação de subir. E não é assim. Ele foi montado para permanecer. O Guarani, ele vem se reestruturando ao longo do tempo.
e vem conseguindo. Já disputou o torneio do interior, já conseguiu uma classificação para as oitavas de final do Campeonato Paulista, fez já um campeonato sem susto, em nenhum momento ele preocupou o torcedor ao longo da campanha. Agora, é evidente, né, que você está aí, sabe, comendo carne de segunda, raspando o osso e tal, daqui a pouco aparece um filézão ali na sua frente e está ali pronto para ser comido, para ser degustado. E você tem possibilidade de pegá-lo. E aí, por erros, né, por falta até emocional, estou sempre falando aqui, futebol é emocional, 20% é emocional, 50% é físico, e isso aí o Guarani está sobrando na competição, 25% é técnico, 20% é emocional, 5% é tática. O técnico contribui só com 5% na parte tática, pelo menos na minha visão. Mas ele contribui com 20% na vitória ou na derrota na escolha das peças. Foi o que aconteceu na partida lá contra o CRB. Escolhas erradas. E nesse jogo contra o Confiança, me parece que o que pesou foi a parte emocional. Então o campeonato ele vai se afunilando e parece que essa pressão está muito forte. Está mexendo com a cabeça dos jogadores. Eles conseguem fazer uma partida boa, como foi contra o CRB. Nesse jogo contra o Confiança, nem tanto assim, mas conseguiu fazer o gol, meteu a bola na rede, teve um pênalti, o pênalti realmente existiu. E aí, sabe, o tempo vai passando, o time não consegue resistir, se não errar. Parece que o erro dá a impressão, né, de que é uma coisa que chama, é um imã, vai chamando para o erro. E o futebol é jogo de erros. E o Guarani acaba errando, veja só se tivesse vencido aí o jogo em casa, né? Mesmo com um empate ruim fora de casa, mas estaria numa situação melhor. De todo modo, veja, Guarani pega o Sampaio Correia, mais tímido que o Sampaio Correia, mesmo sem o Bruno Sávio e o Thales. Vai sair o Thales, vai entrar o Carlão na zaga lá. Vai continuar a mesma coisa. Os zagueiros todos são mais ou menos parecidos. Bruno Sávio, não sei quem é que ele vai colocar, né? Se coloca o Lucão do Break ou se coloca o Alan Victor, que novamente não foi aproveitado nesse jogo aí contra o Confiança. Aí ele tem, em casa, confronto direto contra o Vasco. Rodada 33. Sai contra o Vila, time que está lá embaixo. Ganhou uma partida aí na última rodada, mas ainda está disputando para escapar do rebaixamento. Brasil de Pelotas, já foi. O jogo é lá, tem toda a possibilidade de ganhar. Aí pega Avaí no estádio Brinco de Ouro, Goiás, em casa, e enfrenta o Botafogo fora de casa. Então ele tem Vasco, Avaí e Goiás. São 3 confrontos diretos. O que o Guarani tem que fazer é não deixar esse revés interferir no todo. O todo no Guarani é bom, vem funcionando. O Guarani vem conseguindo fazer um bom campeonato. Agora, se deixar o revés contra a equipe do Confiança interferir, né? Como já vi aí em redes sociais, torcedor pedindo a cabeça do Daniel Paulista, pedindo para trocar de técnico, trocar agora de técnico. O cara chega aí, o novo técnico, até ele conhecer os jogadores, o campeonato já acabou, pô. Não tem sentido um negócio desse. E eu conversei com o presidente do Guarani no sábado, o Ricardo Moisés, por telefone, e ele me garantiu que não tem nenhuma reunião marcada para discutir a permanência do treinador, e também o treinador já está em conversação com o Guarani está em conversação com o treinador para mantê-lo para a temporada do ano que vem. E tem o meu apoio nisso. Daniel Paulista é bom treinador, fez o que há muito tempo não se fazia, colocando o time para jogar no ataque. O Guarani tem o segundo melhor ataque da competição, perde para o Botafogo, que marcou 45 gols, e o Guarani marcou 43 gols.
O DNA do Guarani ao longo da história é de time ofensivo. Já teve vários artilheiros da competição, bateu recorde de gols no Campeonato Brasileirão da Série A. E uns e outros treinadores que vieram aqui colocaram o time para jogar na retranca. Pô, isso não existe. O DNA do time não é esse. E o Daniel Paulista resgatou isso de muito positivo que tem a equipe do Guarani. Pode ser que não tenha um futebol brilhante, né? Um futebol que todo jogo vai luzir com técnica avançada, mirabolantes, extraordinário futebol, mas é um time ofensivo, ele joga no sentido do gol, mesmo nos piores momentos. Então é isso que está acontecendo com o Guarani. Ele tem chance sim, por causa dos confrontos diretos. Aqui os ouvintes mandando também, já tem as mensagens de áudio, hein? Já teremos aqui a participação dos nossos ouvintes com mensagens de áudio. O Júlio assistia a coletiva do Daniel e penso que a culpa de certo não é somente dele, mas teve alguns jogos que ele operou o esquema de jogo do Guarani, contudo a estrutura que o Guarani tem hoje, entendo que ele não foi o vilão. O Edivalmir mandando a mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigado, Edivalmir. Nossa, tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem muito grande, mas aqui as últimas mensagens. A impressão minha, o Regis anda mais nervoso que o normal. Discute com todo mundo, tem levado uns amarelos bobos, sei lá, estranho. Se o Bruno Sávio tem um pouco mais de malandragem, ele cai no chão, valoriza o lance quando acertou o cara, mas ele quis revidar. Aí ferrou, a mensagem aqui do Márcio. E aí, Marquinhos, você que trabalha, né, evidentemente em todos os jogos do Guarani, acompanha o dia a dia também. Você tem percebido, Marquinhos, alguma mudança no comportamento do Regis nos últimos jogos? Não, Júlio, sinceramente não. Talvez o futebol tenha caído de produção, como de todo o grupo. Agora, mudança de comportamento ou algo semelhante, sinceramente não vi não, Júlio. Aliás, tem outro ouvinte aqui que está perguntando para você confirmar, o Luiz César, se o contrato do Maxwell vai mesmo até o final de 2022, né? Que dúvida, hein? E parece que vai, né, Marquinhos? Nossa. E o detalhe, Júlio, nessa história toda, até um torcedor me perguntou nas redes sociais se a indicação do Maxwell teria partido do técnico Daniel Paulista. Até onde eu tenho a informação, sim. E inclusive com o aval do Michel Alves. Só para confirmar essa informação aí. Aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Discordo do Batista, se o Conceição pegasse esse time, o Guarani teria 100 pontos. Ô, louco. Até o Alan Al teria mais pontos que o Daniel Paulista, que é a mensagem do Robson Oliveira. Para chegar a 100 pontos é um aproveitamento espetacular. Júlio, comentário do Batista excelente. Estou com ele e não abro. Manda aqui o Vanderlei. Boa noite, equipe Bandeirantes. Eu cantei uma semana atrás que o Guarani levaria um baile do Confiança. O grupo... Opa, apagou a mensagem. Enquanto tava lendo aqui, o nosso ouvinte, o Edivaldo Rodrigues, apagou a mensagem. Ô, louco. Aí, sabe aquele meme que a gente cola? Deus viu que você escreveu, hein? Deus viu que você escreveu, Ok, mandou de novo. Cantei uma semana atrás que o Guarani levaria um baile do Confiança. O grupo não confia mais no seu comandante, não tem mais vontade para correr. Os outros termos aqui que vão mudar. Vontade para correr por um cara que só faz lambança. Não perdi nada e não acompanhar o jogo. Continuaria assim enquanto esse cara estiver na frente do time. Edivaldo Rodrigues manda a mensagem dele aqui pelo nosso WhatsApp. E o ponto jogado fora contra o Coritiba. Perderam um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo. 3 jogos consecutivos. Manda aqui o Antônio Carlos Saldini. Aliás, pênalti perdido pelo Regis, né? Foi ele quem perdeu. Isso. William, Júlio, ajuda aí. Como tem torcedor que acha que o time não quer subir, gente com a mente fechada, seria como o Brasil não querer ganhar uma Copa do Mundo. Será que todo ano vai ser assim? Com torcedor com esse tipo de pensamento? Pois é, William, eu abri mão, cara, de tentar convencer aqui alguns torcedores que essas teorias conspiratórias não fazem sentido. Tem gente que sempre vai adotar esse discurso. Quando as coisas não começam a dar certo, são 2 discursos sempre óbvios que a gente recebe. O primeiro salário está em dia, e o segundo a diretoria não quer subir por uma série de motivos fora de nexo, que eu não consigo explicar e concordar. Mas... Isso aí tá parecendo aquela carta, né, que aparece sempre que se perde uma competição importante, como foi o caso de 98, o Brasil perdeu para França. 2014 também, né? 2014 também, aí tem uma carta enorme.
Aí cada hora é um, né? O executivo, não sei das quantas, da rede, não sei o quê, de comunicação, entendeu? Sempre tem um cara que assina essa carta dizendo que os jogadores ficaram sabendo antes do jogo que o jogo estava vendido, não sei o quê. Eu não sei, rapaz. Tem uns caras que perdem um tempo enorme com esse tipo de coisa. Eu não acredito. Eu não acredito. É impossível você combinar com tantas pessoas e fazer uma competição sem o propósito de ganhá-la, de subir, no caso aqui de subir, né? Ou então na Copa do Mundo de não ganhar, no jogo final e recebe uma comunicação que não tem que ganhar o jogo. Eu não consigo acreditar nisso. Ô, Júlio. Oi. Passarinho me disse aqui o seguinte, ó. Aí ele falou assim, ó, fala pro Júlio que é o passarinho que tá contando. Marquinho, na verdade foi o contrário. O Maxwell foi oferecido e o Michel consultou. Como trabalhou com o técnico Daniel Paulista, o Daniel Paulista deu o aval, Júlio. Mas quem que é o responsável pelo departamento de futebol? Michel Alves. Sim. Então toda a contratação é responsabilidade dele, não do técnico. Eu acho que aí o fardo quem vai ter que carregar e justificar é o Michel Alves, independente se o Daniel Paulista foi quem indicou. Ele quem contrata. Esse time não vai... E, aliás, a gente tem falado pouco disso, né? A gente tem falado... É elogiável a diretoria do Guarani estar honrando os compromissos com jogadores. Os salários, pelo que o Marquinhos traz aqui diariamente, estão em dia. Mas a montagem do elenco não foi boa. Inclusive em relação à reposição de peças, quando alguns jogadores importantes saíram. Cito aqui o Davó, né? O Davó saiu, o Guarani contratou o Maxwell, contratou o Todinho. Não são jogadores da mesma altura, então a gente tem que falar aqui que esse ponto do Michel Alves e do Ricardo Moisés é um ponto bem questionável. O Rodrigo do Padre Anchieta, esse time não vai subir devido à incoerência durante o campeonato todo do senhor Daniel Paulista. Perdeu a confiança dos jogadores. O Fábio, claro que a troca de técnico tem lógica. O campeonato acabou, tem que pensar na reformulação desde já. O que ocorre é o seguinte, até o presidente Ricardo Moisés, né, ele falou que é contrário à demissão de treinador com um campeonato em andamento. Ele até deu um dado, agora no mês que vem, novembro, o Guarani vai pagar a última parcela do parcelamento da dívida que tinha com o Alan Al. Então, veja, isso aí já aconteceu em outras épocas, né? Eu me lembro que o Palmeiras teve uma época que ele estava pagando simultaneamente 4 técnicos. Um que estava trabalhando e 3 quando o Palmeiras teve a dívida parcelada com os treinadores. Então, para se demitir um treinador, o custo é altíssimo. E o presidente do Guarani é contra esse tipo de procedimento que arrebenta com as finanças do clube. Então, veja, o Guarani durante esse tempo inteiro esteve pagando 2 treinadores. Mas assim, pensar em reformulação agora, não acho que isso vai acontecer, porque aí o cara chega, aí tem o período dele conhecer o elenco, e aí ele vai começar a reformulação com o campeonato em andamento, sendo que a diretoria vai esperar o campeonato terminar para saber quais jogadores vão ficar, quais ela tem à disposição no mercado. Eu não sei se eu concordo muito com essa teoria de contratar um técnico agora ajudaria no início da reformulação, não. Acho que se for... Eu sou contra. Se for também concordo com você, eu sou contra. Tem que esperar acabar, né, Tigrão? Agora, a chance matemática existe, agora vale muito mais dar uma bela chacoalhada aí nesse elenco. E também, você me ajuda aí, Júlio, se eu estiver errado, Marquinhos principalmente. Mas eu acho que a questão de regulamento agora aí do campeonato funciona assim, ó. A questão do bid. Se você demite um treinador e ainda não teve um acerto contratual com ele, você não consegue inscrever o novo que você vai contratar. É isso mesmo ou eu estou enganado, Marquinhos? Não é isso, mas pode acontecer o acordo do treinador pedir o desligamento e não o clube mandar embora, certo, Júlio? Sim. Mas ao que me consta, e não é oficial, e aí seria bom o Passarinho entrar em cena. Existe uma multa aí com relação... Existe uma multa. Então, do Daniel Paulista, e ela não é baixa. Aí eu pergunto para os amigos, esse discurso politicamente correto, e eu não acho que ele está errado, não. Não adianta chegar agora dando tiro para todo lado do presidente Ricardinho, não adianta.
ele agora chegar e fazer uma sessão de caça às bruxas de sábado à tarde num telefonema com o Carlos Batista. Ou com o Marcos Luiz, que também tentou falar com ele várias vezes. E o Marquinhos estava lá em Três Pontes. Aliás, estava com um almoço feio lá. Feio para quem está longe, só vendo, né? Mas para quem estava perto da mesa, estava espetacular. Então, não adianta ele fazer uma sessão de caça às bruxas. Não, é isso mesmo, tô com o saco cheio desse cara. Ele tem que passar um pouco de pano agora, até para não deixar a coisa desandar de vez. Agora, hipoteticamente, eu não estou afirmando nada. Se existe a multa, o Guarani, para demitir, tem que pagar. Se não pagar, ele não consegue registrar outro técnico. Simples assim. Aí vai terminar com quem tocando o campeonato? Quem é que só vai para o banco se o nome tiver no bid? Ou eu estou errado, Marquinhos? Não, é isso aí, Tigrão. Tá certinho. Então, será que essa multa, faltando agora 7 rodadas, ela não seria... Estou colocando, viu, presidente, tudo na condicional, até para que todo mundo reflita a respeito. E se for isso, tem que ser colocado na balança sim, pô. Você vai trocar o treinador agora. Vai quebrar o cofre do clube para pagar uma multa. E vai mudar o quê? Você vai ressuscitar o Carlos Alberto Silva? O Armando Renganeschi? Não vai. Vai procurar alguém aí no mercado viciadão, né? Eu escutei uma conversa aí também de várias pessoas e fontes excelentes de que seria de novo o Conceição. Mas o Conceição está lá no Remo. Agora se enrolou com o rebaixamento também com 38 pontos só. Faltando 7 jogos depois da derrota de ontem para a Ponte. O que vai mudar trazer um treinador agora? E você vai gastar um caminhão para não subir? Porque se 10 matemáticos especialistas em números estão atribuindo 5% de chance para o Guarani, quem sou eu para discordar disso? Quem sou eu, pô? Eu acho que tem que lutar até o fim. Não pode jogar a toalha com 5% ou com 0,5%. Agora, nós sabemos que é pouco provável, depois de 5 pontos perdidos nos últimos 6 disputados e nas circunstâncias em que a coisa aconteceu. Então, com 5%, você vai gastar um caminhão para mandar o treinador embora, para poder inscrever outro, para acontecer aquilo que o Batista acabou de dizer aí. Acabou de dizer. O cara chega, se apresenta, vai pro hotel, aí dá 2 dias de folga, aí tem uma viagem, todo mundo com fone de ouvido, escutando sei lá o quê, e ele vai bater um papo com o elenco para valer, mesmo daqui a 3 rodadas, acabou o campeonato. Tem cara que ele não vai saber o nome. Ele vai perguntar para alguém do staff, como é que é o nome daquele baixinho ali mesmo? E aquele grandão, espigadão ali, aquele bonecão de Olinda ali, como que é o nome dele mesmo? Você tá entendendo? E vai trazer outro cara agora e gastar e ferir e sangrar os cofres do clube? Pensem nisso. Pensem nisso, porque eu não sabia da informação da multa, também não tenho a informação oficial. Se o Guarani quiser se pronunciar, é legal. Se não quiser, a gente entende perfeitamente, até porque é uma questão de contrato, existe uma confidencialidade contratual, ninguém divulga esse tipo de coisa, mas me parece, pela informação que eu recebi, que tem uma multa e não é baixa. Então, acho que isso explica parte desse discurso pacifista e conciliador do presidente Ricardo Moisés. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Guarani, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 7h02. E atenção, muito atenção, agora às 19h03, eu quero falar com você sobre a Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, pastilhas de pedra, pastilhas de porcelana, pastilhas, muitas pastilhas para você. E tem também porcelanatos, louças e metais, sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, tem no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope,
4.949. A loja pertence ali ao Jardim Satélite Íris, em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7, no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. Sábados, das 8 da manhã até as 16 horas. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hoje tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras em campo contra o Sport, às 9h30 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes. Provável verde de Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Patrick de Paula, Felipe Melo, Rafael Veiga, Rony, Dudu e Luiz Adriano, técnico Abel Ferreira. Já o Sport Recife vai a campo com Maílson no gol, o Everton, Sabino, Rafael Thierry, Chico, José Wellington, Marcão Silva e Hernanes, Gustavo Oliveira, Luciano Juba e Micael. Quem apita o jogo hoje no Allianz Parque é Wagner do Nascimento Magalhães. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para atender você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Mata sua fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso. Sobremesas que dão água na boca. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Na Nico, bacalhau é na quinta. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Novidade para crianças. O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964. 99114-6964 ou peça também pelo iFood ou Rappi. É fácil e rápido. Ah, eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera! Vamos lá com as mensagens de áudio, a primeira vai pro ar. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, pessoal aí da Band. Aqui é Adilson do Cambuí. Não tem como falar de outra coisa a não ser o papel do seu Sávio e do seu Thales, né? O Sávio fez um papel ridículo, absurdo que ele fez. Deu um soco na cara dos jogadores do nada. Entendeu? Duvido que se fosse um jogador da base, teria tido uma atitude absurda dessa, entendeu? E sabe por que ele fez isso? Ele fez porque ele é um profissional, né, entre aspas, que não tem compromisso com o clube, não tem amor pelo clube e menos ainda respeito com os torcedores, né? Então, o que deveria ser o papel da diretoria agora? Encerrar o contrato, mandar embora. Mandar ele embora e o seu Thales também, principalmente depois daquele discursinho que ele fez defendendo o Daniel. Né? Cadê o bonzão lá defendendo o Daniel? Por que não defendeu então agora dentro de campo? Não, ele foi expulso ainda numa jogada idiota também. Então, se a diretoria tiver vergonha na cara, manda esses caras embora agora. E manda outros também. Eu acho que desse elenco aí o que deve ficar só é o lateral direito. Entendeu? O Diogo Matheus. De resto, pega os jogadores da base para terminar o campeonato brasileiro, a Série B, e treina o time com os jogadores da base pro Paulista. Entendeu? Porque já era. Não vem mais com esse discurso de que ainda dá, que não dá. Manda embora esses pernas de pau aí. Manda todo mundo embora. Tá aí o desabafo do torcedor bugrino. Mais um ouvinte, vai pro ar. Júlio, aqui quem fala é Jonas Vilas Boas. É o seguinte, na hora que o jogador da Ponte, Rafael Santos, bateu para o gol, o Rodrigão estava impedido. Se a bola tivesse ido e tocado nele, o gol seria invalidado pelo juiz que daria impedimento. Mas felizmente, graças a Deus, ele não tocou e a bola não foi em direção do corpo dele, né? Se ele toca, o juiz, o VAR invalidaria esse gol, viu? Ainda bem que não bateu. Dá uma conferida aí. Confira. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tchau. Ô Tigrão, eu até falei hoje de manhã, a sorte é que o Rodrigão não pegou um árbitro rigoroso, né? Se ele pega um árbitro mais rigoroso, tanto o gol de ontem quanto o gol do Marco Júnior contra o Náutico, que o Rodrigão erra o movimento, por isso a bola passa por baixo dele. E tem uma árbitro incrível coincidência, né? Porque no jogo contra o Náutico também o Rodrigão, no gol do Marco Júnior, o Rodrigão tava lá também atrapalhando. Exatamente. E não tocou na bola. Né? A sorte é que ele não alcançou a bola em nenhuma das ocasiões, mas é que no caso de ontem,
o zagueiro reclama, assim, que o movimento do Rodrigão meio que inibiu ele ali, né? Meio que atrapalhou o raciocínio do zagueiro. Tem árbitro que interpreta isso como uma participação direta no gol. O árbitro e o VAR de ontem não entenderam assim. Claro que é só um mero detalhe, né? Mas que o Rodrigão tem que tomar cuidado, precisa tomar mais cuidado, viu, Valdemir Gomes? É verdade. E o ouvinte nosso que acabou de participar aí foi preciso. Ficou na interpretação, ele atrapalhou ou não atrapalhou? Ele, de certa forma, tirou a atenção do zagueiro que iria marcar o Richard. Não era nem no lance do Marcos Júnior, era no lance anterior, quando o Richard carimba a trave. A bola ficou ali, o Rodrigão marcando o Richard, um tentando tomar a bola do outro. E o Rodrigão estava impedido, sim. Agora, na interpretação, ele participa ou não participa? Eles tira a atenção do Beck ou não tira? O VAR entendeu que não, e eu não vi também o Rodrigão nesse lance aí tomando, né, ou tirando a atenção. Sinceramente, eu também não daria. Mas o risco que a Ponte correu foi muito grande. E eu acho que o Rodrigão, cara, depois da virose aí, da faringite, ele teve mal pra caramba, foi até pro hospital. Eu acho que de vez em quando desce o caboclo Oséias nele, velho. Ele às vezes parece zagueiro. Nesse lance aí, quando o Rafael Santos dá a carretilha não, né? Ele deu uma pedalada, né? Que ele dá uma pedalada ali e vai pro fundo, perde o ângulo, mas ao invés de ir para a linha de fundo, ele faz a diagonal e vai para cima do goleiro. Aí quando ele viu que a marcação estava chegando, ele soltou o cacete. Uma bomba, e ele chuta muito forte. E quando ele enche o pé, que ele tá fazendo a diagonal, sabe quem que tem a melhor visão de impedimento ali? Não é o Bandeira, não é o VAR, não é o Batista que estava narrando o jogo, eu comentando, o Lupe reportando, o Edu plantãozando. Ninguém tinha a melhor visão de jogo do que o Rodrigão, cara. Ele estava na diagonal de arbitragem. E de frente para o Rafael Santos e vendo toda a linha de jogadores da Ponte e também de jogadores do Remo. Custava quando o Rafael estava avançando com a bola, ele dá um passinho para trás para não correr todo esse risco, que ele pode estar até lá com o pé em cima da linha do gol. Antes do chute, e não se caracteriza se é chute ou lançamento, antes da partida da bola, no último toque, para que se caracterize o impedimento, antes dela partir não tem impedimento. E ele tinha uma visão, eu estava olhando isso hoje, no Nossos Donos da Bola. Ele estava de frente na diagonal vendo tudo, e ele ficou estático. E quando o Rafael bate e o goleiro defende, aliás, uma defesa duríssima, dificílima, ele ainda vai, ele ameaça, ele faz menção de ir para a bola. Mas ela se ofereceu, pela pancada que foi, pela velocidade que ela ganha para voltar, ela se ofereceu mais para o Richard que chutou. Então ali, para um cara inteligente, o Rodrigão é um jogador muito inteligente, jogador que tem técnica. Dá a impressão que ele é pivôzão por causa do tamanho e tal, que ele é só centroavante de choque, mas não é não. O Rodrigão mata uma bola como poucos. O Rodrigão de vez em quando vem buscar, enfia bolas interessantes, vira de um lado para o outro. Ele tem técnica, o que ele está sem é mobilidade. E é um cara inteligente, com visão de jogo, reflexo rápido. Ali quando o Rafael avança, seja para cruzar ou seja para chutar, e ele tem aquela visão de todos os jogadores, e ele sendo o último, só tem ele entre o último e o goleiro, portanto impedido. Dá um passinho para trás antes do cara chutar para não correr esse risco. Ou não, Júlio? Boa noite, amigos da Band. Boa noite, Júlio Nascimento. Ouvindo o CH hoje de manhã no Dono da Bola, eu não concordo com ele, não. Eu acredito que o Guarani não é uma escola para estar formando técnicos, pois entendo que está faltando um pouco mais de humildade para ele e poder realmente estar aprendendo, contateando, conversando com os cronistas, ouvindo mais os torcedores. Creio eu que se o Gilson Crente estivesse no comando do Guarani, o Guarani estaria entre os 4 primeiros. Eu vou dar exemplo. Eu creio que o Tigrão tem razão quando ele diz
que o técnico do Guarani, o Daniel Paulista, pudesse estar, né, trancando todo o seu plantel numa sala, vendo aqueles jogos do Curitiba e Botafogo, que colocaram 3-0 nos times lá, podia haver a postura, o comprometimento, a responsabilidade, a atitude, a garra, teria que ter tudo isso pela camisa do Guarani. Se ele pudesse entender e compreender e fazer todas essas coisas, ele poderia ter um outro caminho, um outro resultado. Por isso que eu acho que não vamos nos classificar. Por quê? Porque está faltando humildade para ele realmente no comando do Guarani. Obrigado e desculpa, hein? Qualquer coisa. São 19h19 em Campinas. E aqui no Bandeirantes Esportiva eu vou falar do Cimento Montes Claros Ultraforte. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes. Júlio, boa tarde. E a todos os componentes aí. Me diga uma coisa, a julgar pela permanência da Ponte Preta na Série B, eu gostaria de ouvir dos analistas quais as posições que seriam fundamentais para que o time pudesse ser renovado e, ao mesmo tempo, conseguir alçar voos mais altos em 2022. Eu acredito que a defesa está ótima. O meio de campo, talvez, uma peça. E no ataque, uma peça. E manter todos, obviamente, né? Muito obrigado. É Cleiton de Campinas. Júlio, boa noite. Edson da Chácara Primavera. Eu estive vendo o comentário hoje do CH e respeito o comentário dele, mas não concordo. O técnico é muito fraquinho, né? Ele não enxerga o futebol. O Guarani estava sendo pressionado desde o começo do segundo tempo e ele não fez nada. Até que o outro fez aquela burrada lá e foi expulso. E ele tem que ter trocado, tinha que ter tirado o Bruno Sávio e colocado Alan Vitor. O outro treinador colocou um time medíocre, ruim para chuchu, começou a botar um monte de atacante e ele colocou um monte de jogador para se defender. Outra coisa, vocês não falaram nada. O segundo gol foi culpa do Índio, que foi fazer o que não sabe. E entregou a bola para o jogador do Confiança. Esse treinador é muito fraquinho, vai ficar com ele aí a troco do quê? Tem que mandar esse cara embora. Ele e o diretor de futebol. Que não serve, são muito fracos, muito ridículos. Essas diretorias são de cambada de incompetente. Mais um ouvinte. Ô Júlio, boa tarde. É o Furlan de Vinhedo, tudo bem? Fala, Furlan. Parabéns à equipe toda aí. Eu acho o seguinte, depois que a Ponte começou a ter mais raça para jogar bola, ela encontrou o futebol dela. Né? Melhorou bastante o futebol. O time está jogando com o coração. E o Richard, ele vai jogar até a segunda geração dele e não vai conseguir fazer um gol. Um abraço para todos aí. Obrigado, abraço para você também, mais um ouvinte. Boa tarde aí, pessoal da Band de Campinas. Aqui é Fábio Santos, litoral de São Paulo.
bugrino roxíssimo. Aí. Infelizmente, não dá mais para pensar em acesso, né, para a Série A. O time foi uma grande decepção nessa reta de chegada. Jogadores importantes como Regis, Bruno Sávio, né, deixaram muito a desejar agora. E eu acho que o Guarani tem que pensar em reformulação. A diretoria do Guarani já tinha que ter demitido o Daniel Paulista e já tinha que estar pensando em reformulação para o ano que vem. Como é que o Guarani vai estar no ano que vem? Esse elenco é muito fraco. Não dá para disputar Paulista, não dá para disputar mais um brasileiro, não tem condições. O elenco é muito fraco. A diretoria tem que pensar em reformulação agora, começando pelo técnico, né? Tem que dispensar o Daniel Paulista. Daniel Paulista realmente foi muito incompetente, né? Apesar do elenco fraco, mas é um técnico extremamente ruim para o time, né? Acho que o Guarani, pela tradição, pela história, merece um técnico melhor. Abraços a todos, saudações bugrinas. Valeu, abraço para você, obrigado pela participação, mais um ouvinte. Futebol é incrível, né, rapaz? O torcedor da Ponte diz que, aliás, um torcedor aí agora há pouco disse que se o Gilson Kleina estivesse com o time do Guarani, estaria dentro do G4. Quer dizer, dando ao entendimento de que o time é bom e o treinador é fraco. Aí o outro torcedor aí do Guarani diz que o time é fraco e que o treinador também é fraco. Então vai entender o barulho aí, né? Pois é. O torcedor, as visões são muito variadas, é impressionante. Mais um ouvinte falando. Boa noite, Júlio. Wilson de Márcio. Homem. Hoje eu não tenho reclamação a fazer. O time correspondeu. Esse riso é de felicidade. Um abraço, Wilson de Márcio. Inacreditável. O Wilson. Cara, o que é o futebol, meu Deus do céu. O futebol é maluco, pô. O futebol é maluco. Olha o que a Ponte ter melhorado fez aí com a saúde mental do Wilson de Márcio. O cara tá feliz da vida. É isso, pô. Tá vendo como interfere no dia a dia? O Wilson tá aí. Eu achei que ele ia criticar, falar que a Ponte ganhou só de 1-0. Não, ele tá de boa, tá de bem com a vida, o Wilson. Valeu, Wilson. Obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Amigos da Band. Infelizmente, fim de semana não foi bom pra nós, pro Guarani, né? Mas a gente já esperava. O time vem caindo de produção faz tempo, na minha opinião, entendeu? Vem tendo alguns jogos bons, mas a maioria no segundo turno foi jogos muito fracos. E o que leva de tudo isso é a narração do Júlio, né? Essa narração dele, a hora que finaliza o gol, é fora do comum, é na casinha. Aê! Na casinha! Mais um ouvinte. Lição e exemplo, esse é o papo de sempre desse Daniel Paulista. E a gente não vê mudança nenhuma de atitude. Aliás, não muda nada, não muda a atitude do time, não muda a estratégia dele, não muda nada. É o Tito de Campinas. Valeu, Tito, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Boa noite, equipe Band. Boa noite, Carlos Henrique. Eu tô ouvindo você fazer comentário a respeito do Guarani. Realmente, com o elenco que tem, dava para fazer um pouco mais e vou mais além. Dava para classificar, no mínimo, em quarto lugar para a Série A. E se isso não ocorreu, pode colocar na conta do senhor Daniel Paulista, tá? Não está preparado para dirigir uma equipe como o Guarani, com todo o respeito. Pode até ser que futuramente venha estar, mas no momento não está preparado para dirigir o Guarani. Grande abraço, Marcelo Gomes. Boa noite, galera. Eu quero desviar um pouquinho o foco aí dos dois times de Campinas. E eu teria uma sugestão, como hoje há tantas vagas para Libertadores e somente os times da Série A que são postulantes a essas vagas, e pré-Libertadores inclusive, não seria uma forma de estimular, tipo, pegar um ou dois times na Série B depois do quarto colocado, porque o melhor prêmio é subir para a Série A.
né? Mas tipos o quinto e o sexto serem aptos a postularem uma vaga na pré-Libertadores, mesmo estando na Série B, eu acho que seria uma forma de estimular isso, e ainda ia sobrar muitas vagas lá, né? Porque na Série A não tem subir para outra série. Ou é campeão ou está na Libertadores normal, ali os 4 primeiros. E depois descendente, né? Depois tem Sul-Americana e tudo mais, né? Eu acho que seria uma forma de estimular a competição da Série B. Dando a oportunidade de uma ou duas vagas postularem uma pré-Libertadores aí, mesmo estando na Série B. O que vocês acham da minha opinião aí? Um abraço para vocês, uma boa noite. Frank Bob falando. Opa, Frank, com certeza a gente vai debater isso com mais tempo aqui nos nossos próximos programas. Aliás, agradecendo as milhares de mensagens. Hoje, infelizmente, temos aqui a Voz do Brasil chegando, então não vai dar tempo de produzir mais mensagens. Mas obrigado, meu gente, pelo carinho, pela audiência, pela colaboração. Vem aí a Voz do Brasil, depois tem jogo do Palmeiras a Bandeirantes. Eu volto amanhã, 11h30, com nossa área, 5 horas com Bandeirantes Esportiva. Agradecendo aqui todos os nossos colegas também que participaram. CH, Carlos Batista, Valdemir Gomes, Lupe, Marquinhos. Amanhã tem mais, agradecendo também Alexandre Almeida e Joels Cardoso, que estiveram nos trabalhos técnicos. Bem, Júlio, só lembrando que o Guarani... Um mundo de carros